Livro: Como ler a Bíblia livro por livro. Autores: Gordon Fee e Douglas Stuart. Prefácio. Este livro busca ser um complemento de Entendes o que Leis, obra concebida para ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras, levando em consideração os vários tipos de literatura que compõem a Bíblia cristã. Ao compreender como eles funcionam, divergem uns dos outros e suscitam diferentes estilos de questões hermenêuticas, esperamos que seja possível aprender a ler a Bíblia de maneira mais fundamentada. O sucesso do primeiro livro deu-nos a coragem para tentar outro. O objetivo ainda é o mesmo, em ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras. O que esperamos fazer é dar um passo além da primeira obra, em assumindo os mesmos princípios. Tentamos, aqui, ajudar você a ler e a entender cada um dos livros bíblicos por si só, mas, particularmente, a enxergar como cada um se relaciona com os demais para formar a grande narrativa das Escrituras. Este livro experimentou uma forma própria de evolução. Alguns anos atrás, fomos incumbidos de escrever um manual de pesquisa da Bíblia, do tipo a que muitos estudantes têm sido expostos nos últimos anos. Por uma variedade de razões, mas, em especial, por nunca termos conseguido embarcar de todo o coração na tarefa, esse projeto simplesmente não vingou. Por certo, esperamos que este livro ainda sirva aos propósitos dos cursos de pesquisa, mas buscamos intencionalmente escrever algo bem diferente. Essas diferenças, como as percebemos, são várias. Primeiro, nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia, o tipo de informação que permite alguém passar em testes de conhecimento bíblico sem sequer ler as Escrituras. Tais livros e testes normalmente lidam com muitos dados, mas quase nunca apresentam uma noção de como os vários livros bíblicos funcionam como entidades individuais ou de como cada um deles se encaixa na história divina. Nossa preocupação aqui reside quase totalmente nesse último aspecto. E, em todo caso, nosso interesse é que você se torne um melhor leitor das Escrituras. Se vier aprender outras coisas a respeito de cada livro ao longo do caminho, melhor ainda. Segundo, queremos demonstrar como essas entidades em separado, cada livro bíblico, combinam-se como um todo para contar a história de Deus. Tanto isso é uma preocupação que nosso livro apresenta uma breve visão geral da história bíblica, aquilo que os estudiosos de narrativas chamam de metanarrativa das Escrituras. Trata-se do quadro geral, da história central da qual todas as outras fazem parte, de maneira a moldar o todo. Terceiro, passando pelos vários livros bíblicos, um a um, seguimos um formato amplamente consistente, que agrupa, no início, aspectos introdutórios sob o título dados de orientação. Esses aspectos, autoria, data, destinatário, ocasião e afins, compõem grande parte da maioria das pesquisas. Para essas, às vezes importantes, matérias, existem diversas pesquisas, introduções e dicionários bíblicos tanto sobre o Antigo Testamento quanto sobre o Novo, e que você pode consultar. Mas, com frequência, esses assuntos são discutíveis e, portanto, consomem muito tempo, não sendo sempre relevantes de imediato para a leitura do texto bíblico em seu contexto mais abrangente. Desse modo, optamos simplesmente por oferecer algumas opções, observamos a visão tradicional ou, então, estabelecer uma perspectiva para fundamentar a escrita deste guia. Uma palavra extra, porém, é necessária em se tratando de autoria, especialmente para os livros do Antigo Testamento, uma vez que os autores, naquele período, normalmente não atribuíam seus nomes ao que escreviam, com exceção das cartas, mas não há nenhuma delas como livro do Antigo Testamento. Quando indivíduos falam sobre si próprios em determinado livro, por exemplo, Moisés, Neemias, Coelho Mestre, em Eclesiastes, podemos aprender algo sobre a provável ou possível autoria, o que, de outro modo, não aprenderíamos. Mas, em geral, as preocupações modernas sobre aspectos de período e de autoria não recebiam a mesma atenção no Israel antigo, e isso se tornou óbvio pela ausência dessas informações na maioria desses livros. Muitos deles, por exemplo, quase todos os livros históricos e poéticos, são totalmente anônimos. E, mesmo que a fonte do conteúdo de alguns livros seja dada, por meio de um título editorial no início, e suposições de que a fonte também funcionava como autoria sejam feitas com frequência, a preocupação com o verdadeiro autor não se verifica no livro em si. Quanto à datação, apenas 4 livros, Ezequiel, Daniel, Zacarias e Ageu, datam qualquer de seus materiais, e, desses, somente Ageu faz de modo consistente. Assim, optamos por dar menor atenção à autoria neste guia de leitura, sem destacá-la quando o livro bíblico é anônimo, ou pode-se dizer, muitas vezes, apenas desconhecido. Nosso interesse reside na leitura do documento bíblico em sua forma canônica final, não no debate de questões relativas a datas, fontes e autoria.
A maior parte de nossos esforços, portanto, concentrou-se em 3 seções principais de cada capítulo. A primeira, visão geral, destina-se a introduzir o leitor no livro, fornecendo uma noção do significado do todo. De certo modo, trata-se de uma breve elaboração do tópico conteúdo na seção dados de orientação. A segunda, conselho específico para a leitura, tende a elaborar as ênfases da seção dados de orientação. Aqui, oferecemos um modo de leitura do texto, alguns temas-chave para se ter em mente enquanto você lê durante a leitura ou algum material crucial de apoio, tudo isso para ajudá-lo enquanto você lê o texto por conta própria. Em seguida, a seção final uma caminhada pega você pela mão, por assim dizer, e percorre todo o livro, mostrando como as várias partes atuam conjuntamente para formar o todo. Às vezes, isso leva a mais de um panorama, em outras, dada a nossa intenção de manter os capítulos curtos, a caminhada é feita a passos largos. Os livros de Salmos e Provérbios foram, compreensivelmente, os mais difíceis de encaixar nesse padrão. No entanto, mesmo aí procuramos ajudar você a enxergar como as coletâneas são montadas. Acima de tudo, tentamos escrever um livro sobre os livros da Bíblia, o qual não será um substituto da leitura bíblica em si. Antes, esperamos que ele possa suscitar em você o desejo de ler por si mesmo cada um dos livros das Escrituras, ao mesmo tempo levando a uma noção razoável do que está sendo lido. Note bem, a chave para o uso deste livro é ler as 3 primeiras seções de cada capítulo, a dados de orientação, visão geral e conselho específico para a leitura, e, então, ler o texto bíblico em paralelo com a seção intitulada Uma Caminhada por. Se você ler somente Uma Caminhada por, essa seção se tornará apenas mais informação a assimilar. Nosso intento é que, antes de tudo, você tenha em mãos alguns dados preliminares importantes, para, então, de fato caminharmos pela leitura do livro bíblico. Isso, é claro, será muito mais difícil em relação a alguns dos livros mais longos, assim como foi para nós condensar tanto material em parâmetros breves que nos permitimos estabelecer. Mas, mesmo nesse caso, quando estiver lendo por um período prolongado, esperamos que encontre neste livro um guia útil. Um glossário é fornecido para os que precisam de alguma orientação em meio ao emaranhado de termos técnicos que os estudiosos bíblicos tendem a usar sem ponderação, veja a página 435. Também sugerimos uma listagem cronológica de livros para os que desejam lê-los nessa ordem, veja o apêndice no final do livro, página 441. Buscamos escrever de tal maneira que você consiga seguir o que é dito, independentemente da versão bíblica que vier a escolher, desde, é claro, que seja contemporânea, veja o capítulo 2 de Entendes o que leis? Para o Novo Testamento, o professor Fê mantinha regularmente consigo a nova versão internacional de hoje, a Today's New International Version, NIV, enquanto escrevia, para o Velho Testamento, a nova versão internacional, a NVI, edição de 1984, foi usada. Geralmente, os versículos da Bíblia citados neste livro foram extraídos da NVI ou de outra edição em português devidamente referenciada no texto. Agora, algumas palavras sobre pressuposições. Em primeiro lugar, embora não tenhamos assumido que o leitor já fez a leitura de Entendes o que leis, eventualmente fazemos menções a essa obra, a referida apenas como Entendes, com números de páginas sempre relativos à terceira edição, a fim de que não tenhamos de repetir alguns pontos pressupostos, por exemplo, as fontes dos evangelhos. No caso de Atos e Apocalipse, que receberam capítulos individuais em Entendes, esse material foi redefinido para este livro, mas ainda com o auxílio da leitura daqueles capítulos. Em segundo lugar, os autores se mantêm firmes na tradição evangélica da Igreja. Isso significa, entre outras coisas, que acreditamos que o Espírito Santo tem inspirado os autores e os organizadores bíblicos em sua tarefa, embora quase sempre falemos de cada documento em termos do que o autor humano, inspirado, está fazendo. Ao mesmo tempo, na maioria dos casos, procuramos estar informados sobre os estudos bíblicos mais recentes e fazer uso deles, ainda que qualquer estudioso que se aventure a examinar este livro possa questionar se consultamos seu trabalho mais atuais. Além de nossa própria leitura do texto, também reconhecemos, com gratidão, que incorporamos sugestões, e até mesmo linguagens, de outros tantos, cujos nomes seria difícil mencionar. Os que vierem a identificar algumas de suas ideias no que escrevemos talvez tenham, esperamos, prazer nesse reconhecimento, confiamos que também serão generosos conosco quando tivermos escolhido seguir nosso próprio caminho em vez de depender de qualquer outro esforço acadêmico. Com gratidão, também reconhecemos o Regent College, cuja generosa política sabática permitiu ao professor Fê trabalhar no livro durante a primavera de 1998 e o inverno de 2001, colegas e amigos que leram capítulos selecionados e fizeram muitos comentários úteis, e a em prova, V. Phillips Long,
Rick Watts, John Sack, Bruce Valt e Wendy Wilcox Glidden. A esposa do professor Faye, Maldini, demonstrou grande interesse pelo projeto, lendo cada palavra e apontando sugestões elucidativas que fizeram deste um livro melhor. Durante o mês de março de 2001, quando o professor Faye se recuperava de uma cirurgia, Maldini uniu-se a ele na leitura de todo o manuscrito e de toda a Bíblia em voz alta, o que resultou em novas alterações no livro, à medida que nossos ouvidos ouviam melhor do que nossos olhos enxergavam. Não conseguimos expressar plenamente o valor da leitura oral da Bíblia. Dedicamos intendes a nossos pais, 3 deles já estão com o Senhor. E dedicamos a presente iniciativa aos nossos netos. Quando começamos a escrever o livro, eram 12 para os Fays, sendo os mais velhos agora já adolescentes, e 3 para os Stuarts. Assim, em certa medida, este livro é a nossa própria reflexão sobre Salmos 71, 14 a 18. A história bíblica, em uma visão geral. Quando nós, os autores, éramos meninos, crescendo em lares cristãos, uma das maneiras pelas quais nós e nossos amigos fomos expostos à Bíblia foi por meio da leitura diária de um texto bíblico da caixinha de promessas, que ocupava zelosamente as mesas de nossas cozinhas. Além disso, a maioria dos cristãos da nossa geração e de várias outras que a precederam tinha aprendido um tipo de leitura devocional da Bíblia que enfatizava somente partes e pedaços, procurando por uma palavra para o dia. Embora o pensamento por trás dessas abordagens sobre as Escrituras fosse saudável o bastante, a exposição constante às firmes promessas da Palavra de Deus, ele também tinha seu lado negativo, ensinando as pessoas a lerem os textos de um jeito que as desconectava da grande história da Bíblia. A preocupação deste livro é ajudá-lo a ler a Bíblia como um todo, e, mesmo quando todo for reduzido a livros inteiros, é importante estar sempre ciente de como cada livro se encaixa na história maior sobre este assunto. Veja Entendes, páginas 111 a 112. Mas, para isso, é preciso ter uma noção do que trata essa grande história. É o que esta introdução se propõe a fazer. Antes de mais nada, sejamos bem claros, a Bíblia não é meramente um guia divino, nem uma mina de proposições nas quais devemos acreditar ou uma longa lista de ordens a obedecer. É fato que recebemos muitas orientações da Bíblia, e que ela, por certo, contém muitas proposições verdadeiras e diretrizes divinas. Mas ela é infinitamente mais do que isso. Não foi por acaso que a Bíblia chegou a nós principalmente por meio da narrativa, e não qualquer tipo de narrativa. Aqui, temos a maior de todas, na própria história de Deus. Ou seja, ela não pretende ser apenas mais uma história da busca de Deus pela humanidade. Não. É a história de Deus, a narrativa de sua busca por nós, uma história essencialmente contada em 4 capítulos, em criação, queda, redenção e consumação. Nessa história, Deus é o protagonista divino, Satanás, o antagonista, o povo de Deus, o agonista, embora muito frequentemente também o antagonista, tendo-se a redenção e a reconciliação como resolução do enredo. Criação. Uma vez que é a história de Deus, ela não começa como todas as outras histórias, isto é, com um Deus oculto procurado pelas pessoas, ao qual Jesus por fim as conduz. Ao contrário, a narrativa bíblica começa com Deus como o Criador de tudo o que existe. Ela nos conta que no princípio Deus é antes de todas as coisas, é a causa de todas as coisas, e portanto, está acima de todas as coisas, e é a finalidade de todas as coisas. Ele está na origem de todas as coisas como a causa única do universo inteiro, em toda a sua vastidão e complexidade. E toda a criação, toda a história em si, tem o Deus eterno, por meio de Cristo, como seu propósito e consumação finais. Mais adiante nos é dito que a humanidade é a coroa da glória da obra do Criador, seres feitos à semelhança de Deus, com os quais ele poderia manter comunhão e nos quais poderia deleitar-se, seres que conheceriam o puro prazer de sua presença, de seu amor e de seu favor. Criada à imagem divina, a humanidade assim desfrutou de maneira única da visão de Deus e viveu em comunhão com ele. No entanto, fomos seres criados, desse modo, somos destinados a ser dependentes do Criador para que vivamos e existamos no mundo. Essa parte da história é narrada em Gênesis 1 e 2, mas é repetida ou retomada de muitas maneiras por toda a narrativa. Queda. O segundo capítulo da história bíblica é longo e trágico. Ele começa em Gênesis 3, e seu fio sombrio percorre toda a história, quase até o fim, Apocalipse 22, 11 a 15. Esse capítulo nos conta que homem e mulher cobiçaram maior semelhança com Deus e que, em um momento terrível na história de nosso planeta, escolheram assemelhar-se a Deus no lugar da mera condição de criaturas, com seu status de dependência. Escolheram independência do Criador. Mas não fomos destinados a viver assim,
e o resultado foi uma queda, um tombo colossal e trágico. Por certo, esse não é, hoje, um acontecimento popular da história, mas sua rejeição é parte da própria queda e o princípio de todas as falsas teologias. Feitos para desfrutar de Deus e depender dele, e para encontrar nosso significado, afinal, em nossa condição de criaturas, nós agora ficamos sob a ira divina e, desse modo, passamos a experimentar as consequências terríveis da nossa rebelião. A calamidade da nossa queda é tripla. Primeiro, perdemos nossa visão de Deus acerca de sua natureza e de seu caráter. Culpados e hostis, projetamos essa culpa e essa hostilidade sobre Deus. A culpa é dele, e por que me fez assim, e por que é tão cruel, são as indagações lamuriosas que percorrem toda a história de nossa raça. Nós, então, nos tornamos idólatras, criando deuses à nossa própria imagem. Toda expressão grotesca da queda foi reconstruída em um Deus, que Paulo descreve da seguinte maneira, em dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre, a Romanos 1, 22-25. Ao trocar a verdade sobre Deus por uma mentira, nós o enxergamos como caprichoso, contraditório, hostil, cobiçoso e vingativo a todas as projeções do nosso eu caído. Mas Deus não é como nossas idolatrias grotescas. Na verdade, se ele está oculto, diz Paulo, é porque nos tornamos escravos do Deus deste mundo, que cegou a nossa mente, de modo que estamos sempre em busca de Deus, mas nunca conseguimos encontrá-lo. A 2 Coríntios 4:4. Segundo, a queda também fez com que distorcêssemos e borrássemos a imagem divina em nós, fazendo-a rolar no pó, por assim dizer. Em vez de sermos amorosos, generosos, abnegados, atenciosos, misericordiosos, como Deus, nós nos tornamos avarentos, egoístas, indiferentes, implacáveis e rancorosos. Criados à imagem de Deus, e assim representantes dele em tudo o que somos e fazemos, antes aprendemos a carregar a imagem do maligno, o inimigo implacável do Criador. A terceira consequência da queda foi nossa perda da presença divina e, com isso, do nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus. Em lugar da harmonia com o Criador, tendo um propósito na criação, nós nos tornamos rebeldes, perdidos e errantes, criaturas que transgrediram as leis divinas, abusaram da criação e sofreram as consequências terríveis da queda em falência, alienação, solidão e dor. Sob a tirania do nosso pecado, de fato, somos escravizados e culpados por ele. Como Paulo diz, encontramo-nos indispostos e incapazes de nos achegar a Deus em busca de vida e de restauração, passando adiante nossa falência na forma de todo tipo de relacionamento corrompido. Isso é visto em larga escala em Gênesis 4-11. A Bíblia diz que somos caídos, que há uma distância terrível entre nós e Deus, que somos como ovelhas desgarradas, a Isaías 53:6, 1 Pedro 2:25, ou como um filho rebelde, sabichão, vivendo em uma terra distante entre porcos, querendo comer a comida deles, a Lucas 15:11-32. Em nossos melhores momentos, sabemos que isso é verdade não somente no que tange ao assassino, ao estuprador ou ao molestador de crianças, mas também a nós mesmos, o egoísta, o avarento, o orgulhoso. Não é de se admirar que pessoas pensem que Deus seja hostil a nós, em nossos melhores momentos, sabemos que merecemos sua ira pelo tipo de seres asquerosos que na verdade somos. Redenção. A Bíblia também nos conta que o Deus Santo e Justo, cujas perfeições morais ardem contra o pecado e a rebelião das criaturas, é, de fato, um Deus cheio de misericórdia, amor e fidelidade. A realidade é que Deus teve compaixão e amor para com essas suas criaturas, cuja rebelião e rejeição ao status de dependência fizeram com que caíssem tão baixo e, assim, experimentassem a dor, a culpa e a alienação de sua pecaminosidade. Mas como nos alcançar, como nos resgatar de nós mesmos com todas as nossas visões equivocadas sobre Deus e o desespero de nossa trágica queda? Como nos fazer enxergar que Deus é por nós, não contra nós? Veja Romanos 8:31. Como fazer com que o rebelde não apenas erga uma bandeira branca de rendição, mas também mude de lado voluntariamente, desse modo, uma vez mais descubra alegria e sentido? É disso que trata o terceiro capítulo da história. E ele é o capítulo mais longo, um capítulo que conta como Deus começou a redimir e a restaurar essas suas criaturas caídas, a fim de que pudesse resgatar nossa visão perdida, renovar em nós a imagem divina e restabelecer nosso relacionamento com Ele, na que resistimos continuamente. Assim, foi-nos dito que Deus apareceu a um homem, Abraão,
e fez um pacto com ele em abençoá-lo e, por meio dele, abençoar as nações, a Gênesis 12:50, e a sua descendência, Israel, que se tornará um povo escravo, a Êxodo. Pelo primeiro de seus profetas, Moisés, Deus, agora conhecido por seu nome Javé, libertou-os da escravidão e com eles fez um pacto no Monte Sinai, e aquele que os resgatara seria o seu salvador e protetor para sempre, estaria com eles de um jeito exclusivo, dentre todos os povos do mundo. Mas o povo também teria de manter a aliança com ele, deixando-se passar por remodelação conforme a sua semelhança. Assim, Deus lhes concedeu a lei como um presente, a fim de revelar quem ele é e de protegê-los uns dos outros à medida que fossem remodelados, a Levítico, Deuteronômio. A história nos conta, porém, que esse povo rebelou-se muitas vezes e olhou para esse presente, a lei, como algo que lhes tirava a liberdade. Sendo pastores trazidos de uma terra agrícola a Josué, eles não tinham certeza de que o seu Deus, um Deus de pastores, como imaginavam que fosse, também ajudaria a fazer os grãos crescerem, assim, voltaram-se para os deuses da fertilidade agrícola, a Baal e Astarote, adorados pelos povos vizinhos. Os israelitas, então, experimentaram várias fases de opressão e de resgate a juízes, enquanto alguns assumiam o caráter divino a Ruth. Finalmente, Deus enviou outro grande profeta, a Samuel, que ungiu seu rei ideal, a Davi, com quem Deus fez outra aliança, especificando que alguém da descendência desse rei governaria seu povo para sempre, a 1ª e 2ª Samuel. Mas, infelizmente, tudo vai mal de novo, a 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e Deus, apaixonado, envia profetas a Isaías a Malaquias, cantores a Salmos, e sábios a Jó, Provérbios, Eclesiastes. No fim, a infidelidade constante é tanta, que Deus julga seu povo com as maldições prometidas em Levítico 26 e Deuteronômio 28. No entanto, mesmo aí, veja Deuteronômio 30, há uma promessa para o futuro, veja, por exemplo, Isaías 40:55, Jeremias 30:32, Ezequiel 36 e 37, a de que haveria um novo filho de Davi e um derramamento do Espírito de Deus no coração das pessoas, que receberiam vida e seriam transformadas à semelhança de Deus. Essa bênção final também incluiria a gente de todas as nações, ou os gentios. Finalmente, antes da última cena, com sua cortina final e seu epílogo, lemos sobre o maior de todos os eventos, o Filho de Davi grande e derradeiro não é outro senão o próprio Deus, o Criador de toda a grandeza e excelência cósmica, o qual se apresentou na cena humana assemelhando-se a nós. Nascido de uma moça camponesa, no seio de um povo oprimido, Jesus, o Filho de Deus, viveu e ensinou no meio desse povo. Finalmente, com uma morte horrível, seguida de uma ressurreição que a derrotou, ele enfrentou e venceu os deuses, todos os poderes que se levantaram contra nós, e carregou, ele mesmo, o peso da culpa e da punição pela rebelião das criaturas. Aqui está o cerne da história, em um Deus amoroso e redentor, em sua encarnação, restaurou em nós a visão perdida da divindade, atirou as vendas, por assim dizer, para que pudéssemos enxergar claramente como Deus verdadeiramente é, por meio de sua crucificação e ressurreição, tornou possível que fossemos restaurados à imagem de Deus, veja Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18, e, pelo dom do Espírito, tornou-se presente entre nós em comunhão constante. Que revelação e que redenção maravilhosas, e quase inacreditáveis! A genialidade da história bíblica reside no que ela nos conta sobre o próprio Deus, em um Deus que se sacrifica, na morte, por amor a seus inimigos, um Deus que prefere experimentar a morte que nós merecemos estar separado das pessoas que ele criou para o seu deleite, um Deus que suportou ele mesmo nossa semelhança, experimentou nossa condição de criaturas e carregou nossos pecados para nos oferecer perdão e reconciliação, um Deus que não nos deixou ir, mas que nos perseguiu, todos nós, até mesmo os piores dentre nós, para que pudesse nos restaurar na comunhão alegre com ele mesmo, um Deus que, em Cristo Jesus, identificou-se para sempre com suas criaturas amadas, que passou a ser conhecido e louvado como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 1:3. Essa é a história de Deus, a história de seu amor e de sua graça, de sua misericórdia e de seu perdão insondáveis, e é assim que ela também se torna a nossa história. Ela nos conta que não merecemos nada, mas recebemos tudo, que merecemos o inferno, mas recebemos o céu, que merecemos ser dizimados, destruídos, mas recebemos o abraço terno do Pai, que merecemos rejeição e juízo, mas nos tornamos seus filhos, carregamos sua semelhança e o chamamos de Pai. Essa é a história da Bíblia, a história de Deus, que ao mesmo tempo é também a nossa própria. Na verdade, ele até mesmo permite que suas criaturas humanas ajudem a escrevê-la. Consumação. A história ainda não terminou, o capítulo final está sendo escrito, embora saibamos, com base no que lemos, como termina.
Aquilo que Deus já iniciou por meio da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e por meio do dom do Espírito Santo será, enfim, plenamente realizado. Assim, a única coisa que torna essa história tão diferente de todas as outras é que ela está repleta de esperança. Há um fim e uma conclusão gloriosa para a história atual. E é Jesus, diante da sepultura de seu amigo Lázaro, dizendo à irmã deste, Marta, que ele próprio, o Cristo, era a esperança dela para a vida presente e para a vindoura, e eu sou a ressurreição e a vida, disse a ela, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Jesus é a ressurreição. E porque ele é também a vida, continuou, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25-26. Então, tratou de validar o que havia dito, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. O próprio Jesus tornou-se a consumação dessas palavras por meio de sua ressurreição. Os perversos e os religiosos mataram-no. Não podiam tolerar sua presença, porque ele se opunha totalmente a todas as suas formas mesquinhas de religiosidade e de autoridade, baseadas em sua própria degradação, e Jesus teve a ousadia de dizer-lhes que ele era o único caminho ao Pai, veja João 14:6. Eles, então, o mataram. Mas, como ele era a própria vida, e o autor da vida para todos os outros, a sepultura não foi capaz de segurá-lo. E a ressurreição de Jesus não somente validou suas afirmações e justificou sua própria vida no planeta, como também descreveu o princípio do fim para a própria morte e tornou-se a garantia dos que são seus, agora e para sempre. É disso que trata o episódio final, ou Apocalipse, o arremate da história feito por Deus, quando a justiça põe um ponto final no grande antagonista e em todos que continuam a carregar a imagem dele, veja Apocalipse 20, e quando Deus restaura a criação, a Éden, em amor, tornando-a novos céus e nova terra, veja Apocalipse 21 e 22. Essa, portanto, é a metanarrativa, a grande história da qual fazem parte os vários livros da Bíblia. Embora tenhamos buscado regularmente apontar como cada livro se encaixa nela, quando você fizer a leitura de diversos deles, vai querer refletir por si mesmo sobre como eles se encaixam na história maior. Esperamos que também se pergunte como você se encaixa nela. A narrativa de Israel, incluindo a lei, na história bíblica. Devemos começar notando que o arranjo dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica é um pouco diferente do de nossas Bíblias em português. As nossas chegaram a nós por intermédio da tradução grega do século II, conhecida como Septuaginta. A Bíblia hebraica divide-se em 3 partes, em a Lei, ou Pentateuco, ou 5 livros de Moisés, os profetas, ou os primeiros profetas, incluindo Josué e passando por Reis menos Ruth, os últimos profetas, incluindo Isaías, Jeremias e Ezequiel, e o livro dos 12, os chamados profetas menores, e os escritos, os salmos, incluindo Lamentações, os livros de sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, Daniel e os 4 livros narrativos de Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas. Neste livro, vamos seguir a ordem traduzida, exceto para Lamentações, no Antigo Testamento, que está entre os escritos, e Atos, no Novo Testamento, que pertence apropriadamente ao Evangelho de Lucas. Conforme observado em Entendes, a página 29, a despeito do modo como muitos dentre o bom povo de Deus manuseiam a Bíblia, ela não é, de fato, mera coletânea de proposições nas quais se deve acreditar e de imperativos a obedecer. Antes, o caráter essencial da Bíblia, de toda a Bíblia, é narrativo, uma narrativa na qual as proposições e os imperativos estão profundamente integrados como parte essencial. E, assim, a Bíblia começa com uma série de livros narrativos, incluídos até mesmo Levítico e Deuteronômio, os quais podem parecer outra coisa, pois são compostos, em grande medida, de leis, mas que na verdade não podem ser apropriadamente compreendidos se separados da estrutura narrativa em que estão inseridos. Desse modo, o princípio da história bíblica cria raízes na extensa narrativa que conta a história do povo escolhido de Deus, Israel. O primeiro dos 5 livros de Moisés, a Gênesis, relata os princípios de tudo, a criação e queda. Depois, concentra-se particularmente no chamado divino e na aliança com Abraão e com sua semente, prometendo torná-los um povo numeroso e dar-lhes a terra de Canaã. Após resgatar o povo da escravidão no Egito, ou o Êxodo, Deus se encontra com eles no Monte Sinai, no vasto deserto de mesmo nome. Ali, com Israel, ele faz uma segunda aliança que assume a forma de lei, incluindo a construção do tabernáculo, a Êxodo, o lugar onde Deus habitará entre o seu povo e onde este vai adorá-lo com ofertas e sacrifícios apropriados, a Levítico, como parte do cumprimento da aliança. Enquanto o povo se prepara para deixar o Sinai e seguir rumo à terra prometida, é feita a contagem dos homens com 20 anos de idade ou mais, os que serão guerreiros de Israel, e eles são colocados ao redor do tabernáculo em formação de batalha, a números. Desse modo,
estão preparados para assumir seus lugares na guerra santa que lhes dará a terra prometida por Deus a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Antes de embarcarem em sua conquista, Moisés lhes dá uma revisão dessa história e outra visão geral da lei, bem como das bênçãos e maldições, a promessas e ameaças, que acompanham alianças antigas. No caso deles, a desobediência à aliança divina significava exílio, mas com uma restauração prometida e ainda mais gloriosa, na forma de um novo êxodo, a Deuteronômio. Depois da história da conquista e ocupação iniciais da terra a Josué, seguem-se as histórias de seus fracassos em manter a aliança com Deus, seu verdadeiro rei, a Juízes. Nesse último relato, incluindo Ruth, somos preparados para a próxima virada significativa no enredo principal, na qual Deus governará Israel por meio de um rei terreno. Os livros de Samuel, portanto, contam a história de Davi, com quem Deus faz outra aliança, e nenhum de seus filhos deixará de assentar-se no trono de Israel, desde que se mantenha a aliança com Deus. Como em muitos reinos antigos, o próprio Davi também era compreendido como tendo encarnado o povo, um elemento-chave em muitos dos salmos e no desdobramento final da história de Jesus de Nazaré. Mas, infelizmente, a história do povo de Israel se repete, à medida que é influenciado, por um rei após outro, a buscar outros deuses, a primeira e segunda reis. Na verdade, em 2 gerações, o reino de Davi é dividido em 2 partes. O reino do norte, Israel, às vezes chamado de Efraim pelos salmistas e profetas, cai diante dos assírios em 722 a.C. e, para todos os fins práticos, deixa de existir como entidade distinta. O reino do sul, o Judá, cai diante da Babilônia em 586 a.C. Nesse caso, os líderes levados ao exílio na Babilônia compõem parte do remanescente por meio do qual Deus ainda realizará seus planos redentores. O exílio produziu uma dor e um trauma indescritíveis no povo de Deus, uma vez que eles perderam sua terra prometida e seu templo, a principal evidência da presença especial de Deus e do fato de eles serem seu povo. Particularmente por meio do ministério profético de Ezequiel, os exilados foram mantidos juntos. Muitos, embora não a maioria, foram finalmente restaurados às suas terras, então sob domínio persa, e reconstruíram o templo a Esdras 1-6, cerca de um século depois. Esdras e Neemias lideraram outro retorno de exilados e foram fundamentais para a realização de uma reforma significativa a Esdras 7-10, Neemias. Durante esse mesmo período de restauração, a história de Judá é recontada de uma perspectiva mais positiva, a primeira e segunda crônicas, enquanto Esther conta a história dos exilados judeus, por todo o Império Persa, sendo salvos da aniquilação. Ao ler os livros nessa seção da Bíblia, você encontrará tópicos que mantêm unida a narrativa maior, as alianças de Deus com o seu povo, a fidelidade divina para com esse povo, a despeito da repetida infidelidade deles para com Deus, a escolha, por Deus, dos pequeninos e desfavorecidos, escolhendo a fraqueza para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1:27, Deus redimindo o povo da escravidão para torná-lo seu, a habitação divina entre eles no tabernáculo e no templo, como dádiva de sua presença renovada sobre a terra, e perdida na queda, o dom divino da lei a fim de remodelar o povo à sua semelhança, a provisão divina de um sistema sacrificial, o fio vermelho de sangue derramado pela vida do outro, como modo de oferecer perdão, a escolha divina de um rei de Judá que o representaria sobre a terra e que, assim, prepararia o caminho para sua própria vinda na pessoa de Jesus. Esses são os elementos que mantêm a unidade da história. E esteja atento a eles enquanto lê. Gênesis. Dados de orientação para Gênesis. Conteúdo: a história da criação, da desobediência humana, e suas trágicas consequências, e da escolha de Abraão e de sua descendência por Deus, o princípio da história da redenção. Cobertura histórica: da criação à morte de José no Egito, há aproximadamente 1600 a.C. ênfases em Deus como Criador de tudo o que há, na criação divina de seres humanos à imagem de Deus, a natureza e as consequências da desobediência humana, o princípio das alianças divinas, a escolha, feita por Deus, de um povo por meio do qual ele abençoará as nações. Visão geral de Gênesis. Para leitores modernos, Gênesis pode parecer um livro estranho, começando como começa, com Deus e a criação, e terminando com José em um caixão no Egito. Mas essa estranheza é evidência de que, embora tenha integridade como livro por si só, a estrutura e organização meticulosas, ao mesmo tempo procura desencadear toda a história bíblica. Efetivamente, sua palavra de abertura, Bereshit igual no princípio, serve tanto como título quanto como sugestão acerca do conteúdo do livro, falando sobre o princípio da história divina, a criação, desobediência humana e redenção divina, ao mesmo tempo iniciando o Pentateuco, a história da escolha de Deus e da aliança com o povo por meio do qual ele abençoaria todos os demais. Gênesis 12, 2-3.
A narrativa de Gênesis se dá em duas partes básicas, em uma pré-história, capítulos 1 a 11, com as histórias da criação, das origens humanas, da queda da humanidade e do progresso incansável do mal, tudo contra o pano de fundo da paciência e do amor infinitos de Deus, e a história do princípio da redenção por meio de Abraão e sua semente, a capítulos 12 a 50, com foco nas histórias de Abraão, 11 27 a 25 11, Jacó, a 25 12 a 37 1, e José, a capítulos 37 a 50. Em parte, essas histórias estão estruturadas em torno de uma frase que aparece diversas vezes, e esta é a história, genealogia que história familiar de, termo que pode referir-se tanto a genealogias propriamente ditas, a como as de Sem, Ismael e Esaú, quanto a histórias familiares. Você vai observar que as histórias principais de Abraão, Jacó e José, em cada caso, ficam sob a história familiar do pai, a Terá, Isaque e Jacó. A narrativa completa de Gênesis começa imediatamente após o prólogo, a 1 a 2 3, com a primeira família humana no Jardim do Éden, e segue sucessivamente desde a família de Adão, passando pela de Noé e Sem, até Terá e Abraão e, finalmente, Isaque e Jacó, ou Israel, chegando a José. Ao mesmo tempo, as linhagens dos filhos rejeitados, a Caim, Ismael e Esaú, também são descritas, para que a semente escolhida e o irmão rejeitado estabeleçam um contraste, a um tem uma história, o outro, apenas uma genealogia. Por fim, observe mais um dispositivo que mantém boa parte do livro unida, o uso de Noé, por Deus, a fim de preservar a vida humana durante o grande dilúvio, a capítulos 6 a 9, e de José, a fim de preservar a vida humana durante a grande seca, a capítulos 37 a 50. Conselho específico para a leitura de Gênesis. Ao ler o primeiro livro da Bíblia, além de estar ciente de como a narrativa se desdobra de acordo com as histórias familiares, também observe o enredo principal e os vários subenredos que ajudam a moldar a história familiar maior, que é a do povo de Deus. O enredo principal tem a ver com a intervenção divina na história da queda humana, elegendo-se um homem em sua família. Embora as famílias de Abraão, Isaque e Jacó sejam as personagens principais, você nunca pode esquecer que Deus é o protagonista supremo, como se observa em todas as narrativas bíblicas. Acima de tudo isso, a história é dele, Deus fala e, assim, cria um mundo e um povo. E ela se torna a história desse povo, e a nossa, somente quando Deus traz essa família à existência, faz promessas e estabelece com eles o pacto de ser o seu Deus. Continue observando, portanto, o modo como o enredo se desdobra e como os atores principais tornam-se parte da narrativa primordial. Ao mesmo tempo, mantenha seus olhos abertos para vários subenredos, cruciais para a grande história do povo de Deus no Antigo Testamento e, em alguns casos, do povo constituído também pela Nova Aliança. 6 desses subenredos merecem atenção especial. O primeiro deles, crucial para toda a história bíblica, é a ocorrência das primeiras duas alianças entre Deus e o seu povo. A primeira aliança é estabelecida com toda a humanidade por meio de Noé e de seus filhos, com a promessa de que Deus nunca mais extinguiria a vida da terra, a 9, 8 a 17. A segunda aliança se dá com Abraão, com a promessa de duas coisas em especial, a dádiva da semente, que se tornaria uma grande nação e abençoaria as nações, e a dádiva da terra, a 12, 2 a 7, 15, 1 a 21, veja 17, 3 a 8, em que a aliança é ratificada pela marca identificadora da circuncisão. A segunda aliança é repetida a Isaque, a 26, 3 a 5, e a Jacó, a 28, 13 a 15, e, por sua vez, serve de base para as duas próximas alianças no Antigo Testamento, a dádiva da lei, a Êxodo 20 a 24, e a dádiva do reinado, a 2 Samuel 7. O segundo subenredo é um pouco sutil no próprio Gênesis, mas importante para o desdobramento posterior do tema da Guerra Santa, veja o glossário, na história bíblica. Ele começa com a maldição divina sobre a serpente, Deus colocará inimizade entre você, a serpente e a mulher, entre a sua descendência, semente e o descendente dela, 3:15. O termo crucial aqui é descendência, semente, que aparece novamente em 12:7, acerca do povo escolhido. Essa maldição antecipa o tema da Guerra Santa, que é acentuado particularmente em Êxodo, entre Moisés e Faraó e, portanto, entre Deus e os deuses do Egito, veja Êxodo 15, 1 a 18. Levado adiante na conquista de Canaã e seus deuses, o que explica a maldição de Canaã em Gênesis 9, 25 a 27, então, atinge seu clímax no Novo Testamento, na história de Jesus Cristo, especialmente em Apocalipse. Embora essa temática não assuma, em Gênesis, a forma de guerra santa como tal, é possível observá-la, no entanto, principalmente no conflito entre irmãos, entre a semente descrente e a piedosa, a Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, em que os mais velhos perseguem os mais jovens escolhidos por Deus, veja Gálatas 4:29.
A escolha divina pelos mais jovens, ou mais fracos, ou mais improváveis, a fim de que carregassem a íntegra semente, é um terceiro subenredo que começa em Gênesis. Aqui, ele toma duas formas em particular, as quais são repetidas por toda a história bíblica. Primeiro, Deus regularmente dispensa o filho primogênito de realizar seus propósitos, ou que se trata de uma quebra considerável das regras culturais da parte do próprio Deus, não Caim, mas Sete, não Ismael, mas Isaque, não Esaú, mas Jacó, não Rúben, mas Judá. Segundo, a semente piedosa nasce frequentemente de uma mulher estéril, a Sara, em 18, 11 a 12, em Rebeca, em 25, 21, Raquel, em 29 31. Enquanto estiver lendo toda a história bíblica, fique atento a esse tema recorrente, veja, por exemplo, 1 Samuel 1 a 2, 11, Lucas 1. Relacionado a esse tema o fato de que os escolhidos não são selecionados por sua própria bondade, na verdade, suas falhas são fielmente narradas a Abraão, em Gênesis 12, 10 a 20, Isaque, em 26, 1 a 11, Jacó, ao longo de todo o texto observe, no capítulo 37, o quanto a família é desajustada, Judá, em 38, 1 a 30. Deus não os escolhe por seu caráter inerente, o que os torna alvo da escolha divina é que, no final, eles confiaram em Deus e na promessa de que seriam o seu povo, um povo extremamente numeroso, e herdariam a terra que primeiro chegaram como estrangeiros. Um quarto subenredo emerge mais adiante na história, quando Judá assume o papel de liderança entre os irmãos na longa narrativa sobre José, a capítulos 37 a 50. Judá surge primeiro no capítulo 38, em que sua fraqueza e pecaminosidade são expostas. Mas seu papel principal começa em 43, 8 a 9, quando ele garante a segurança de seu irmão Benjamim, e chega ao ápice com a sua disposição para tomar o lugar de Benjamim, em 44, 18 a 34. Tudo isso antecipa a bênção de Jacó em 49, 8 a 12, pela qual o cetro não se apartará de Judá, apontando para o reino davídico e, para além dele, Jesus Cristo. Um quinto subenredo está na antecipação do próximo capítulo da história, a escravidão no Egito. O interesse pelo Egito começa na genealogia de Cã, a 10, 13 a 14, observe que Misraim é a palavra hebraica para Egito. A narrativa familiar básica, a de Abraão a José, começa com uma fome que envia Abraão ao Egito, a 12, 10 a 20, e termina com outra fome, que faz Jacó e toda a família se estabelecerem ali, enquanto Isaque, quando a caminho desse país durante outro período de carestia, é expressamente orientado a não ir para lá, a 26, 1 a 5. Finalmente, o interesse em detalhar as origens dos vizinhos próximos de Israel, que se tornam espinhos em suas fronteiras por toda a história do Antigo Testamento, formam um sexto subenredo. Além dos atores principais, Egito e Canaã, a 10, 13 a 19, observe Moabe, Amon, a 19, 30 a 38, e Edom, a 25, 23, 27, 39 a 40, 36, 1 a 43, bem como o papel inferior de Ismael, a 39, 1, consulte Salmos 83, 6. Uma caminhada por Gênesis. 1 a 2, 3, prólogo. Embora escrito em prosa, há também uma dimensão claramente poética nesse prólogo da criação. Parte da poesia consiste na estrutura cuidadosa dessa primeira semana, em que o dia 1 corresponde ao dia 4, o dia 2, ao 5, e o dia 3, ao 6. Note como os dois conjuntos de dias correspondem à terra sem forma e vazia, 2 os dias 1 a 3 dão forma à terra, a luz, firmamento, terra seca, enquanto os dias 4 a 6 enchem a forma com conteúdo. Assim, dia 1 a 1, 3 a 5, luz. Dia 2 a 1, 6 a 8, firmamento e mares. Dia 3 a 1, 9 a 13, terra seca, vida vegetal. Dia 4 a 1, 14 a 19, sol, lua e estrelas. Dia 5 a 1, 20 a 23, firmamento e animais aquáticos. Dia 6 a 1, 24 a 31, animais terrestres se alimentam da vida vegetal. Dia 7 a 2, 2 a 3, Deus descansa de seu trabalho. Observe várias ênfases enquanto lê, algumas delas retomadas mais adiante na história bíblica. Deus chama tudo à existência, veja Salmos 33, 6, João 1, 1 a 3, Deus abençoou o que criou, incluindo o mundo material, chamando tudo de bom. Seres humanos, macho e fêmea, são criados à imagem de Deus e recebem a incumbência de governar o restante da criação. Deus descansou no sétimo dia e o santificou, o estabelecendo, assim, o padrão de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Veja Êxodo 20, 8 a 11. A grande dádiva celestial do descanso para ex-escravos. 2, 4 a 4, 26. Na narrativa das origens humanas, esta é a primeira de 6 narrativas que compõem a pré-história de Gênesis 1 a 2.
Ela se encaixa em 3 partes claramente discerníveis, seguindo as presentes divisões em capítulos. Começa a 2, 4 a 25, com seres humanos criados e colocados no Éden, em cujo centro há 2 árvores, a da vida e do conhecimento do bem e do mal, ambas refletindo o próprio ser de Deus. Há também a advertência para que não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, além da criação de Eva a partir da costela de Adão, com ênfase em sua mutualidade e parceria. Observe como a história se desdobra rapidamente a partir daí. A serpente os ilude, levando-os à desobediência. A 3, 1 a 13. Deus amaldiçoa a serpente e a terra, julga a mulher e o homem. A 3, 14 a 19, e, após um alívio momentâneo. A 3, 21, pune ambos com a perda de sua divina presença. A 3, 22 a 24. É importante lembrar que, na visão final de Apocalipse, o Éden é tido como restaurado. A Apocalipse 22, 1 a 5. A queda é concluída com a história do assassinato de Abel por Caim, seu irmão, e a consequente expulsão deste da presença de Deus. A 4, 1 a 18, terminando o par de comentários sobre a arrogância dos descendentes de Caim. A 4, 19 a 24, e o nascimento de Sete, incluindo a observação esperançosa de que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. 4, 26. 5, 1 a 6, 8. Na narrativa da linhagem familiar de Adão, essa genealogia contrasta com a linhagem de Caim. Anote a diferença entre os 2 Lameques ao final de cada uma. Observe 2 coisas importantes sobre ela. Em primeiro, ela começa a 5:3 e termina a 5:29, com ecos do prólogo. A 7 é semelhante a Adão, Noé trará consolo da maldição. Segundo, um homem nessa linhagem, Enoque, a 5:21 a 24, continua a experimentar a presença de Deus. A despeito de alguns detalhes confusos, não perca a referência de 6, 1 a 8, a degeneração total da raça humana leva Deus a agir em juízo. A 6, 6 a 7, misericordiosamente. No entanto, a Noé, o Senhor mostrou benevolência. 6, 8. 6, 9 a 9 e 29, na narrativa de Noé. Essa narrativa é tão conhecida, que suas características substanciais podem ser facilmente ignoradas. Note, no princípio, como a justiça de Noé ecoou o fato de Enoque caminhar com Deus. A 6:9. Observe também como a história ecoou o relato original da criação, para que, de fato, ela se torne uma narrativa da segunda criação. O dilúvio devolve o mundo ao seu estado sem forma e vazio. A 1:2, mas Noé e os animais fornecem um vínculo com o antigo, ainda que algo novo se iniciasse. A aliança com Noé está repleta de ecos de Gênesis 1 e 2, o restabelecimento dos ciclos sazonais. A 8:22, veja 1:14, a ordem da multiplicação. A 9, 1 a 7, veja 1:28, a humanidade à imagem de Deus. A 9:6, veja 1:27. Aqui, Deus está começando de novo, e, desse modo, faz uma aliança em nunca mais destruir a terra toda daquela maneira. Infelizmente, a história termina com uma nota amarga. A 9, 20 a 23, uma nova queda, levando à maldição da semente de Canaã, mas é concluída com a bênção de Sem, a de cuja semente emergirá a redenção. 10, 1 a 11, 9, na narrativa de Sem, Cã e Jafé. Aqui você encontra o desenvolvimento da civilização humana em 3 grupos básicos de povos conhecidos dos israelitas. Selecionados em particular estão Mizraim, a hebraico para Egito, e Canaã, a 10, 13 a 20. Encerrando essas narrativas está a história de Babel, que leva diretamente à narrativa de Abraão, à medida que a história se volta das nações dispersas para um homem que encontrará uma nova nação por meio da qual todas as outras serão abençoadas. 11, 10 a 26, na narrativa de Sem. A leitura dessa lista de nomes não é nada fascinante, mas leva você do filho de Noé, Sem, até Abrão, a Abraão, portanto ao pai do povo escolhido. 11, 27 a 25, 11, na narrativa de Terá. É impossível deixar de constatar que o filho de Terá, Abraão, domina essa história familiar. Aqui, você pode observar quão habilmente a narrativa é apresentada. Ela introduz a família de Abraão, que se havia mudado parcialmente para Canaã, a 11, 27 a 32, com uma nota especial sobre a esterilidade de Sara, a 11:30. Os momentos-chave estão em 12, 1 a 9, em que Deus chama Abraão, ordena que deixe Harã e vá para a terra que eu lhe mostrarei, 12:1. Prometendo fazer dele um grande povo e abençoar todos os povos da terra por meio dele. A 12, 2 a 3. Depois de viajar obedientemente até a terra habitada pelos cananeus. A 12, 4 a 5, Abraão atravessa a região inteira e ouve a promessa: em a sua descendência semente darei esta terra. 12, 7, e ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 12, 8 a 9. No restante da narrativa,
você encontrará esses diversos temas desenvolvidos de um modo ou de outro, e na terra prometida será dada a semente prometida, que se tornará uma grande nação e, assim, uma bênção às nações, mesmo que, agora, os cananeus possuam a terra, e Sara seja estéril. Portanto, Abraão confia no Deus que fez a promessa e o adora. Desse modo, a primeira narrativa, que é sobre o fracasso de Abraão no Egito, a 12, 10 a 20, tem a ver com a semente prometida protegida por Deus. O primeiro ciclo de Ló, a capítulos 13 e 14, concentra-se na grande nação e na terra prometida, enquanto introduz Sodoma e Gomorra e indica a enorme importância de Abraão na terra. As narrativas consecutivas dos capítulos 15 e 16 retornam à semente prometida de uma mulher estéril, enquanto a narrativa central do capítulo 17 concentra-se em todos os temas reunidos. A próxima narrativa destaca novamente a semente prometida de uma mulher estéril, a 18, 1 a 15, o que é mencionado mais uma vez em uma série de 3 narrativas nos capítulos 20 e 21, Abimeleque, o nascimento de Isaque e a expulsão de Ismael. Essas narrativas concluem o segundo ciclo de Ló, a 18, 16 a 19 e 38, o qual começa com a grande nação que será uma bênção para as demais, a 18, 18. Aqui, a destruição de Sodoma e Gomorra e a concepção incestuosa de Moabe e Amon contrastam com a confiança de Abraão em Deus acerca da terra prometida, um tema que aparece novamente em 21, 22 a 34. 4 narrativas cruciais concluem a história familiar de Terá. Inicialmente, há o teste de Abraão se estaria disposto a entregar a Deus seu filho primogênito, a capítulo 22. Nessa história fundamental, certifique-se de observar a renovação das promessas, a 22, 15 a 18. A obediência de Abraão e a confiança implícita em Deus o tempo todo. A provisão divina de um sacrifício em substituição a Isaque. Consideradas em conjunto, as mortes de Sara, a capítulo 23, e de Abraão, a 25, 7 a 11, completam o tema da terra prometida. Um pedaço dessa terra é adquirido para que seus corpos possam ali repousar, à espera de que o futuro se cumpra. Há também a história do casamento de Isaque, incluído na série de Abraão porque dá continuidade ao tema da terra prometida, assim como a introdução à narrativa da morte de Abraão, a 25, 1 a 6. Observe, finalmente, que escolhas insensatas, feitas em momentos de fé vacilante, não frustram os propósitos divinos. As histórias do faraó e de Abimeleque nos capítulos 12 e 20, e de Agar no capítulo 16, Abraão, por sua vez, creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, 15:6, um texto que se torna particularmente importante nas cartas de Paulo. Desse modo, a resposta regular de Abraão a Deus é adoração e obediência, a 12, 7 a 8, 13, 4 a 18, 14, 17 a 20, 22, 1 a 19. 25, 12 a 18, na narrativa de Ismael. Esta, a mais curta das histórias de origem, confirma que Deus cumpriu a promessa, a 16:10, de tornar Israel, e não apenas Isaque, uma grande nação de 12 tribos. 25:19 a 35:29, na narrativa de Isaque. A história de Isaque é principalmente sobre Jacó, que representa a linhagem escolhida. Note como as promessas feitas a Abraão são repetidas tanto para Isaque, a 26, 3 a 5, quanto para Jacó, a 28, 13 a 15. De novo, seguida de oração, a semente prometida nasce de uma mulher estéril, a 25, 21 a 26. Ao desprezar seu direito de primogenitura, a 25, 29 a 34, Esaú demonstra o seu caráter, a veja Hebreus 12:16, e, com isso, seus descendentes, os Edomitas, tornam-se inimigos permanentes de Israel, a veja o livro de Obadias. No capítulo 26, Isaque repete o erro de Abraão, a capítulos 12 e 20, e, como anteriormente, Deus intervém para proteger a semente prometida. Nos capítulos 27 e 28, apesar de Jacó ter enganado Esaú no episódio envolvendo a bênção de seu pai, fazendo jus ao próprio nome, ele engana. Note que Deus renova a aliança abraâmica com ele, a 28, 10 a 22. Esse evento também marca o princípio de uma mudança no caráter de Jacó, evidenciada nos acontecimentos que envolvem sua reconciliação com Esaú, a capítulos 32 e 33, observe, em especial, a narrativa na qual seu nome é mudado de Jacó para Israel. Nos capítulos 29 a 31, você começa a seguir a expansão da nação de Israel. A família escolhida tem agora 12 filhos, cuja descendência vai formar as 12 tribos, um conceito refletido mais adiante nos distritos tribais da terra, também na escolha dos 12 discípulos por Jesus, e até mesmo, na arquitetura final da Nova Jerusalém que desce do céu, Apocalipse 21, 12, 14 e 21.
Infelizmente, os filhos de Jacó, a capítulo 34, refletem o caráter de um Jacó mais jovem, fator que desempenha um papel preponderante no início, a 37, 12 a 36, da última história familiar em Gênesis, a capítulos 37 a 50. 36 1 a 37 1, a narrativa de Esaú. A linhagem de Esaú, os Edomitas, tornou-se uma grande nação, como havia sido prometido, mas também foi outro dos vizinhos que continuamente ameaçaram o povo escolhido e sua segurança na terra prometida. 37 2 a 50 26, a narrativa de Jacó. A última história familiar é essencialmente sobre José, a quem Deus escolhe para resgatar Israel e as nações, abençoando-as, em 12, 2 a 3, da fome, a fim de que a semente prometida pudesse ser preservada. Você terá uma experiência diferente ao ler essa história comparando-a com as anteriores, uma vez que se trata de uma narrativa única e coesa, a mais longa desse tipo na Bíblia, com apenas 3 interrupções, a história de Judá no capítulo 39, a genealogia em 46, 8 a 27 e a bênção de Jacó no capítulo 49. Observe como ela começa e termina na mesma cena, os irmãos de José curvando-se diante dele, a 37, 5 a 7, 50 a 18, veja 42 6. Atente aos vários temas que mantêm a história unida, em Deus anula o mal dos irmãos contra José, permite que José define na prisão o que aconteceu por causa de sua recusa em pecar, mas enfim o resgata e o exalta por intermédio de sua habilidade divinamente concedida de interpretar sonhos. Observe a frase que se repete, o Senhor estava com José, 39 2 3 21 e 23, de novo, Deus usa um filho mais novo e desprezado. Note também, no fim, a capítulo 48, que a bênção de Jacó aos 2 filhos de José reproduz o padrão da escolha divina pelo mais novo ou desfavorecido. Finalmente, observe o papel que Judá desempenha na narrativa. Embora sua conduta inicial não tenha sido nada salutar, a capítulo 38, ele demonstra, posteriormente, ter um coração arrependido por seu papel anterior na história, a 44, 18 a 34. Então, acaba por ser abençoado como leão de cuja linhagem virá o rei davídico, a 49, 8 a 12, e o próprio rei messiânico, Cristo Jesus. Apesar de o relato terminar com José em um caixão no Egito, a 50 a 26, isso também antecipa a próxima parte da narrativa, o livro de Êxodo, em que há uma nota especial, os israelitas levaram os ossos de José porque ele os tinha feito jurar, em Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui, Êxodo 13 19. Gênesis começa a história bíblica com Deus como Criador, os seres humanos como criados à imagem divina, mas caídos, e a resposta de Deus por meio da criação redentora de um povo escolhido, fazendo isso sob todas as circunstâncias, a boas e ruins, e a despeito de todas as falhas. Êxodo. Dados de orientação para Êxodo. Conteúdo: a libertação de Israel do Egito, sua constituição como povo por meio da lei da aliança, além de instruções para a construção do tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Cobertura histórica: da morte de José a aproximadamente 1600 a.C., ao acampamento de Israel no Sinai a 1440 ou 1260 a.C. ênfases: o miraculoso resgate de Israel do Egito, por Deus, feito por meio de Moisés, a lei da aliança dada no Monte Sinai, o tabernáculo como lugar da presença de Deus e da devida adoração de Israel, a revelação do próprio Deus e de seu caráter, a tendência de Israel para reclamar e se rebelar contra Deus, juízo e misericórdia divinos para com o povo quando este se rebela. Visão geral de Êxodo. Você talvez ache todo o livro de Êxodo um pouco mais difícil de ler do que Gênesis. A primeira metade, a capítulos 1 a 20, é fácil bastante, uma vez que continua a narrativa iniciada em Gênesis 12, mas, depois, você chega a uma série de leis, a 21 a 24, seguidas de instruções detalhadas sobre os utensílios e móveis para o tabernáculo, a capítulos 25 a 31. A narrativa então se volta para 3 capítulos, a 32 a 34, e é seguida, a capítulos 35 a 40, por uma repetição dos capítulos 25 a 31, à medida que o tabernáculo e seus móveis são construídos exatamente conforme as instruções. Os detalhes e a natureza repetitiva dos capítulos 25 a 31 e 35 a 40 podem servir para desmotivá-lo, a menos que você os mantenha no contexto do quadro geral, em se tratando do próprio Êxodo e de outra história mais extensa encontrada no Pentateuco como um todo. A porção narrativa começa com a escravidão de Israel no Egito, a capítulo 1, seguida do nascimento de Moisés, sua fuga, o subsequente chamado, quando o nome de Javé é revelado, e seu retorno para o Egito, a capítulos 2 a 4. Depois, vem o próprio Êxodo, a 5 a 15 e 21, incluindo o trabalho forçado de Israel, o conflito de Javé com Faraó na Guerra Santa por intermédio das 10 pragas, o milagre do Mar Vermelho e um hino celebrando a vitória de Deus, o divino guerreiro, sobre Faraó.
O restante da narrativa, a 15:22 a 19:25, descreve Israel no Sinai, em preparação para o recebimento da Lei da Aliança, a capítulos 20 a 23, e sua ratificação, a capítulo 24. Parte dessa narrativa é a reclamação constante de Israel a Deus, nos capítulos 32 a 34. Essa reclamação se torna uma autêntica rebelião idólatra, seguida de juízo e de renovação da aliança. O livro conclui-se com uma narrativa final, a 40, 34 a 38, na qual a glória de Deus, a sua presença, enche o tabernáculo, o último ato essencial de preparação, aprontando o povo para sua peregrinação até a terra prometida. Note especialmente como as duas partes dessa curta cena antecipam os próximos dois livros do Pentateuco. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo, ou a tenda do encontro, leva diretamente a Levítico, no qual Deus fala com Moisés, e, assim, com o povo, da tenda do encontro e dá instruções sobre os usos do tabernáculo. A Levítico 1, tenda do encontro e tabernáculo, são depois usados indistintamente, e a nuvem reaparece na narrativa inicial de Números, a fim de dar orientações quando Israel finalmente desmonta o acampamento e parte em direção à terra prometida, a Números 9, 15 a 23. As partes da lei contidas na narrativa de Êxodo incluem os 10 mandamentos, a capítulo 20, o livro da aliança, a capítulos 21 a 23, várias leis que lidam principalmente com relacionamentos entre o povo, e as instruções referentes ao tabernáculo, a capítulos 25 a 31, bem como a sua construção e implementação, a 35 a 40 a 33. Conselho específico para a leitura de Êxodo. Qualquer sentimento de confusão durante a leitura desse livro talvez seja consideravelmente atenuado se você tiver uma noção do porquê de sua estrutura geral. Porque há, em especial, instruções sobre a construção do tabernáculo nessa narrativa? Por que não esperar até Levítico, quando isso aparentemente se encaixaria melhor? A resposta é que Êxodo narra as questões cruciais que definem Israel como povo em relacionamento com o seu Deus, Javé. À medida que for lendo, portanto, observe em particular 3 momentos absolutamente determinantes na história de Israel, os quais, ao incorporarem partes da lei, dão sentido a essa narrativa. Em 1, a libertação miraculosa do povo escravizado, promovida por Deus. 2, o retorno da presença de Deus ao distinguir seu povo de todos os outros povos da terra, e, a 3, a dádiva da lei como meio de estabelecer a aliança de Deus com eles. Primeiro, o momento crucial determinante, aquele mencionado repetidas vezes por todo o Antigo Testamento e pelo Novo, é o próprio Êxodo. Israel é reiteradamente lembrado de que isso aconteceu porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7:8. Israel mesmo afirma diversas vezes, e por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Deuteronômio 26:8. Observe o modo como a narrativa destaca esse evento. A história de Moisés é dada exclusivamente tendo em conta o seu papel no Êxodo. A situação desesperadora de Israel é superada pela intervenção miraculosa de Deus em favor deles. Essa é uma vitória divina acima de tudo, sobre Faraó e sobre os deuses que ele representa. A vitória de Deus é comemorada com o primeiro de 2 hinos de celebração no Pentateuco, a 15, 1 a 21. Veja Deuteronômio 31, 30 a 32, 43, enfatizando sua grandeza incomparável e seu triunfo na Guerra Santa. Javé, aqui, adota Israel como seu filho primogênito, que deve ser liberto para prestar-lhe culto, a Êxodo 4, 22 a 23. Observe, enfim, nesse contexto, como a narrativa é interrompida 2 vezes, tanto no Egito como na Terra Prometida, a 12, 1 a 28, 12, 43 a 13, 16, a fim de dar instruções sobre a Páscoa, a celebração anual do Êxodo, e também para a consagração do primogênito, a como um lembrete do resgate divino de seu primogênito, enquanto eles protegiam seus próprios primogênitos. Segundo, a presença divina, perdida no Éden, está agora restaurada como característica central da existência de Israel. Esse tema começa com o chamado de Moisés no Monte de Deus, 3:1, onde ele teve medo de olhar para Deus, 3:6, sendo retomado no capítulo 19, quando o povo acampa diante do monte, 19:2, e experimenta uma espetacular teofania, a manifestação visível de Deus, acompanhada de advertências para que ninguém tocasse a montanha. A natureza impressionante desse encontro com o Deus vivo é ressaltada mais adiante por subida de Moisés até Deus, a 19, 3:8 e 20, e sua descida até o povo, a 19, 7, 14 e 25. A natureza crucial desse tema pode ser observada especialmente nos capítulos 25 a 40 e ajuda a explicar a repetição sobre o tabernáculo nos capítulos 32 a 34. O tabernáculo deveria assumir o papel da tenda do encontro, 46, e, assim, funcionar como o lugar onde o Deus de Israel habitaria no meio deles, a depois de deixar a montanha,
por assim dizer. Desse modo, o desastre no deserto, a capítulo 32, é acompanhado do pedido de Moisés para que Javé não os abandone. Se não fores conosco, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? 33, 15 e 16, grifo nosso, mais tarde identificado em Isaías 63, 7 a 14 como o Espírito Santo. Note, finalmente, que Êxodo é concluído com a glória de Deus cobrindo o tabernáculo da tenda do encontro, o que significa que os israelitas estão prontos para a jornada até a terra prometida. Ao mesmo tempo, esses capítulos finais, a 25 a 40, preparam, em particular, o caminho para os regulamentos acerca da adoração e do sacrifício, os quais aparecem no próximo livro, Levítico. Terceiro, a entrega da lei, que tem como peça principal os 10 mandamentos, a capítulo 20, seguidos pelo livro da aliança, a capítulos 21 a 24. Essas leis, juntas, concentram-se no relacionamento de Israel com Deus e de uns com os outros, de modo que o relacionamento entre o povo é uma expressão do caráter divino experimentado neles. Essa primeira expressão da lei, na narrativa de Êxodo, prepara o caminho para sua posterior elaboração nos 3 livros finais do Pentateuco. Sobre a natureza dessas leis e como elas funcionam em Israel, veja Entendes, páginas 195 a 216. É também importante observar que essas leis são padronizadas conforme alianças antigas, conhecidas como tratados de suzerania, em que um conquistador fazia um acordo com os conquistados, concedendo-lhes sua proteção e seu cuidado, desde que obedecessem às prescrições do tratado. Há 6 partes em tais alianças. 1. Preâmbulo, que identifica o doador da aliança, ao Senhor, o teu Deus, 22. 2. Prólogo, que serve como lembrete do relacionamento do suzerano com o povo, a que te tirou do Egito, 22. 3. Prescrições, que são várias leis e obrigações da parte do povo, a 23 a 23:19, 25 a 31:18. 4. Cláusula documental, que prevê leitura periódica e reaprendizado da aliança. 5. Sanções, que descrevem as bênçãos e maldições como incentivos à obediência. 6. Lista de testemunhas da aliança. Você observará que apenas os 3 primeiros desses 6 ingredientes da aliança são encontrados em Êxodo. Trata-se somente da primeira porção da aliança plena, que continua em Levítico e Números, sendo concluída, então, ao final de Deuteronômio. No entanto, já em Êxodo, os elementos-chave da aliança são evidentes. 1. A revelação de quem é Deus e do que ele deseja de seu povo e, 2. A enunciação da obediência como caminho da lealdade à aliança e, desse modo, da manutenção de suas bênçãos. Uma caminhada por Êxodo. 1 a 2:25. O cenário, em crescimento e opressão de Israel no Egito. Aqui, você encontra as 2 narrativas principais que compõem o cenário para o Êxodo. 1. A multiplicação e a sujeição dos israelitas sob o domínio de Faraó, incluindo infanticídio em uma vã tentativa de controlar a população. Capítulo 1. 2. O surgimento de Moisés, israelita que cresce como um egípcio privilegiado, mas que se posiciona ao lado de seu povo. 2. 1 a 15. Anos mais tarde, como um ancião fora da lei estabelecido no Sinai, 2, 16 a 22, ele é o candidato mais improvável ao papel de libertador de Israel, 2, 23 a 25, retomando um tema central de Gênesis. 3, 1 a 6, 27, o chamado e a incumbência de Moisés. Observe várias características importantes nessa narrativa, em a revelação do próprio Deus ao desavisado Moisés, incluindo a divulgação de seu nome, Javé, aquele que traz a existência, o anúncio recorrente, feito por Deus, de que viu o sofrimento de seu povo no Egito e pretende libertá-lo pelo seu poder, a resposta quádrupla, não, obrigado, de Moisés ao chamado, e seu primeiro encontro com Faraó, o que gera opressão crescente e rejeição de Israel. A Moisés. O surpreendente episódio em 4, 24 a 26 lembra-nos de que Moisés, como pai israelita, não havia sequer circuncidado o próprio filho, tão mal preparado estava para a tarefa. 6, 28 a 15 e 21, a libertação miraculosa da escravidão. Essa narrativa tem 4 partes, cada uma se misturando à seguinte. Observe-as enquanto lê. Na primeira parte, a confrontação com Faraó, 6, 28 a 11 e 10, que começa com a vara de Arão tornando-se uma serpente engolindo as varas dos magos egípcios, talvez ecoando a maldição da serpente no Éden, seguida das 9 pragas e do anúncio da 10ª. Cada uma dessas situações atinge em cheio a idolatria e a arrogância egípcias. A segunda parte, a 12, 1 a 30, é uma cuidadosa união entre a instituição da Páscoa e a narrativa efetiva da 10ª praga. O motivo para a instrução, aqui, é que a refeição da Páscoa deve ser uma celebração anual, na qual o importante evento da libertação é recontado.
Note também o prenúncio da redenção por meio do derramamento de sangue, o que, no Novo Testamento, acontece quando o primogênito de Deus derrama seu sangue, a Colossenses 1, 15-20, ao assumir o papel de cordeiro e, desse modo, viver essa experiência em retrospecto. A terceira parte é a narrativa do Êxodo em si, a 12:31-14:31. Repare, sobretudo, em como os lembretes das duas primeiras partes são cuidadosamente encadeados nessa narrativa. Ela começa com regulamentações adicionais sobre a Páscoa e a lei do primogênito. A travessia do Mar Vermelho envolve uma confrontação final com Faraó e termina com a morte de todo o seu exército. Aqui também, você é apresentado à ideia da murmuração, o 14, 10-12, veja 5:21, que se tornará o principal tema da próxima seção da narrativa. A quarta parte é uma canção de celebração de Moisés, Israel e Miriam, a 15, 1-21. Perceba que ela começa como uma celebração do triunfo de Deus, o guerreiro, sobre Faraó e seus deuses, a 15, 1-12, e conclui antecipando a mesma vitória na conquista de Canaã, a 15,13-16, e o estabelecimento futuro da presença de Javé em Sião, a 15, 17-18, veja Salmos 68. Talvez seja útil notar com que frequência esse aspecto da vitória divina continuou a ser celebrado nos hinos de Israel, Neemias 9, 9-11, Salmos 66, 5-7, 78, 12-13, 106, 8-12, 114, 3-5, 136, 10-15. 15h22 a 18h27, na jornada até o Monte Sinai. A primeira coisa que você encontra após a grande libertação de Israel é uma série de 3 episódios no deserto, na qual o povo murmura contra Moisés, e desse modo, testa a Deus, a 15:22-17:7. Esses episódios prenunciam muitos momentos assim por todo o restante da história. Segue-se o primeiro encontro deles com a oposição ao longo do caminho, a 17, 8-16, o que também antecipa encontros futuros desse tipo, bem como a liderança futura de Josué. A história de Moisés, quando este recebe o conselho de Jetro sobre liderança compartilhada, especialmente para julgar, a capítulo 18, prepara não somente a futura organização das tribos como também as muitas leis no livro da aliança, a 21-23-19, por exemplo, 21, 6-22, 22, 8-9. 19:1-24:11 e a aliança no Sinai. O prelúdio, a capítulo 19, é bastante significativo para a narrativa. Repare como ele começa, a 19, 3-6. Aqui, Deus combina a libertação de Israel, por ele, sobre asas de águias, 19:4, com o chamado à obediência e adoção do povo como seu tesouro pessoal. A grande parte da linguagem nesses versículos é retomada por autores do Novo Testamento com referência à Igreja. O trecho restante toma a forma de uma grande teofania, com o lembrete da distância terrível entre o Deus Santo e Vivo e seu povo. Observe também que Deus entrega os 10 mandamentos, as 10 palavras, 20, 1-17, diretamente ao povo, a 20, 18-21, um sinal de sua supremacia. Aqui, responsabilidades fundamentais para com Deus e com o próximo são abordadas na ordem apropriada, a primeiro vertical, depois horizontal. Quando o povo pede por comunicação indireta com Deus, a primeira ordem do dia é repetir a injunção contra a idolatria, a 20, 22-26. O livro da Aliança, a capítulos 21-23, dá detalhes a respeito do que os 10 mandamentos significam na prática. Observe que eles essencialmente cobrem vários aspectos da vida em sociedade: tratamento dos escravos-servos, em primeiro lugar, inconformidade e em contraste flagrante com suas condições no Egito, compensações e penalidades por ferimentos, direito de propriedade, estupro, equidade nas relações com outros e adoração. Encerram-se com uma promessa de orientação divina e de conquista final de Canaã, baseada na obediência do povo à aliança, a 23, 20-33. A aliança é ratificada pelo consentimento de Israel, pela aspersão do sangue e pela refeição teofânica dos anciãos de Israel na presença de Deus, a 24, 1-11. 24:12-31-18, e instruções referentes ao tabernáculo. Ao ler essas instruções, tenha em mente a razão para os muitos detalhes, pois o tabernáculo será o lugar da presença de Deus entre eles. Isso não só é dito explicitamente, a 25, 8 e 22, veja Levítico 16:2, como também cuida de explicar a ordem das instruções. A arca, onde Javé habita entre os querubins, a 25:22, veja Levítico 16:2, fica em primeiro lugar, seguida pela mesa sobre a qual estarão os pães da presença, 25:30. Todos os demais aparatos, incluindo o altar de bronze e o traje dos sacerdotes, baseiam-se na realidade primordial de que Javé escolheu habitar aqui, na terra, no meio do seu povo. Veja, por exemplo,
que a razão de haver um traje dos sacerdotes é conferir-lhes honra e dignidade, 28, 2 e 40. E, quando você chegar a Levítico, perceberá que a razão para o altar de bronze são os sacrifícios, para que os sacerdotes possam aproximar-se de Javé em nome do povo. Observe como essa seção termina com uma renovação do mandamento do sábado, que está relacionado especialmente ao descanso de Javé, repetido aqui porque é a dádiva de Deus a ex-escravos que trabalhavam o dia todo, todos os dias da semana. 32 1 a 34 35 Rebelião, transgressão da aliança, renovação da aliança. Verifique o contraste, e enquanto Moisés está no topo do Sinai recebendo instruções para o lugar da habitação de Javé entre o povo, seu irmão está embaixo, liderando esse mesmo povo na confecção e na adoração de ídolos, a 32, 1 a 26, embora se note que eles estão supostamente adorando Javé, a 32 5. Uma punição, a 32, 27 a 29, é acompanhada pela intercessão de Moisés em favor do povo, assegurando a promessa divina de que essa presença os acompanhará e, desse modo, os distinguirá dos outros povos, a 32 30 a 33 23. Essa é a importância de incluir, aqui, as breves narrativas sobre a tenda do encontro, a 33, 7 a 11, e a visão, a amostra, da glória de Deus, a 33, 18 a 23. No capítulo 34, a aliança é renovada, a 34, 1 a 28, um breve resumo do livro da aliança, capítulos 21 a 23 está incluído, no contexto de outra teofania significativa. A linguagem da autorrevelação de Javé, nos versículos 4 a 7, é um dos momentos mais importantes na história bíblica, sendo aplicada por todo o restante do Antigo Testamento. A narrativa conclusiva, que tem a ver com Moisés emergindo da tenda do encontro com um semblante que irradia a glória de Deus, a 34, 29 a 35, veja 2 Coríntios 3, antecipa a glória que descerá sobre o tabernáculo quando este estiver concluído, a 40, 34 a 38. 35 1 a 39 e 43, a construção do tabernáculo e seus móveis. Essa extensa repetição dos assuntos nos capítulos 25 a 31 serve também para destacar a importância do tabernáculo como lugar da presença de Javé. Veja que a ordem muda levemente para que o tabernáculo esteja no devido lugar antes que o símbolo da presença, a saber, a arca, seja construído. Mas o trecho começa com o mandamento do sábado, a 35, 1 a 3. Nem mesmo algo tão importante quanto a construção do tabernáculo deve prevalecer sobre a dádiva do sábado. 40, 1 a 38, o tabernáculo é montado e a glória desce. Note como esse evento final, em Êxodo, adota o padrão antecedente e instruções sobre a montagem do tabernáculo, a 40, 1 a 16, seguidas por sua implementação, a 40, 17 a 33. Tudo isso para que a glória de Javé, a mesma glória que tanto impressionou os israelitas quando foi vista no Monte Sinai, enchesse o tabernáculo, a 40 a 34, veja 1 Reis 8, 10 a 11, tomando a forma de uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite, a 40 a 38, um constante e visível lembrete da presença de Deus com o seu povo. Êxodo desempenha um papel importante e especial no restante da narrativa bíblica, uma vez que conta a história básica do Deus que salva o seu povo da escravidão, dando-lhe uma lei, a fim de que se torne o povo da sua presença. Êxodo também serve de padrão para o segundo Êxodo, prometido em Isaías, especialmente os capítulos 40 a 66, e, desse modo, para a própria partida, Êxodo, de Jesus, que seria realizado em Jerusalém, a Lucas 9:30, como dito na presença de Moisés e Elias. Levítico. Dados de orientação para Levítico. Conteúdo, em várias leis que refletem a santidade diante de Deus e o amor ao próximo, incluindo sacrifícios, purificação ritual e obrigações sociais, bem como leis, referentes às obrigações sacerdotais dos levitas. ênfases em adoração correta, tanto por parte do povo quanto dos sacerdotes, instituição do sacerdócio de Arão, leis que protegem a purificação ritual, incluindo a expiação dos pecados, o dia da expiação, leis que regulamentam as relações sexuais, a vida familiar, as punições por crimes graves, as festas e os anos especiais, os sábados e jubileus. Visão geral de Levítico. O título desse livro, derivado do latim Leviticus, emprestado do grego Leviticum, significa pertinente aos levitas e não apenas descreve adequadamente seus conteúdos básicos, como também dá uma pista de por que ele é tão frequentemente desinteressante para leitores contemporâneos, sem mencionar que possui pouca narrativa. A capítulos 8 a 10, 24, 10 a 23 são as exceções. Mas, com uma pequena ajuda, você pode chegar a uma compreensão básica de seu conteúdo e de seu lugar na narrativa do Pentateuco, mesmo que não entenda a natureza de e a razão para algumas das leis. Para isso, você talvez deseje consultar um bom comentário, por exemplo, um Gordon J. Venham, The Book of Leviticus, o livro de Levítico,
em inglês, veja entendes, p. 195. É importante observar que Levítico continua precisamente do ponto em que Êxodo parou, com o Senhor falando a Moisés da tenda do encontro, dizendo, diga o seguinte aos israelitas, ponto. Daqui em diante, a mudança de uma seção para outra é sinalizada pela frase, o Senhor disse ordenou a Moisés, 4:1, 5:14, 6:1 e 8 e assim por diante. Não será surpresa, portanto, descobrir que a primeira parte principal do livro, a capítulos 1 a 16, comumente conhecida como Código Levítico, tem a ver, em essência, com regulamentações, apresentadas próximo do fim de Êxodo, para as pessoas e os sacerdotes diretamente relacionados ao tabernáculo, a capítulos 25 a 31, 35 a 40. Esse código é definido claramente. Começa com ofertas do povo, a 1 a 6:7, seguidas por instruções aos sacerdotes, a 6:8 a 7:38. Essas são acompanhadas, logicamente, pela instituição do sacerdote arônico, a capítulos 8 e 9, e do juízo sobre 2 dos filhos de Arão que pensaram poder fazer as coisas do seu jeito, a 10, 1 a 7, além de mais instruções para os sacerdotes, a 10, 8 a 20. A próxima seção, a capítulos 11 a 15, começa com uma nova rubrica, disse o Senhor a Moisés e Arão, 11:1, grifo nosso, veja também 13:1, 14:33, 15:1, e em nenhum outro lugar, senão em Levítico. Aqui, você encontra leis que lidam especialmente com purificação ritual, a pureza, a fim de evitar o que aconteceu aos 2 filhos de Arão. Também aparece, aqui, pela primeira vez, uma ordem muito importante, sejam santos, porque eu sou santo, 11, 44 a 45, seguida, apropriadamente, pela instituição do dia da expiação, a capítulo 16. O que se segue, a capítulos 17 a 25, é comumente conhecido como Código de Santidade, regido pelo repetido encargo, sejam santos, porque eu sou santo, começando em 19:2 e seguindo por todo o livro. Mas, agora, uma parte significativa de ser santo é, ame cada um o seu próximo como a si mesmo, 19:18. Desse modo, a seção é uma coletânea de leis que lidam com o relacionamento de uma pessoa com Deus e com os outros. Ao final, encontram-se exigências para o sábado e os anos de jubileu, a capítulo 25, enquanto o livro se encerra com bênçãos e maldições a respeito da aliança, a capítulo 26, o que fornece uma conclusão formal para a estrutura da aliança que começou em Êxodo 20. O livro conclui com um apêndice sobre votos e dízimos, a capítulo 27. Conselho específico para a leitura de Levítico. Para aproveitar ao máximo a leitura, você precisa lembrar-se de 2 coisas. 1. Essas leis são parte da aliança divina com Israel e, portanto, não são apenas ritos religiosos, mas têm a ver com relacionamentos. 2. Levítico é parte da narrativa maior do Pentateuco e deve ser entendido à luz do que lhe precede e do que vem a seguir. Retomando o segundo ponto, assim como as partes normativas de Êxodo fazem sentido quando você enxerga o lugar delas na narrativa maior, é preciso ver Levítico como uma expressão mais extensa disso, antes de a narrativa ser retomada em Números. Crucial, aqui, é o fato de que Israel ainda está acampado ao pé do Sinai, em uma área desértica, onde passará um ano inteiro sendo moldado até tornar-se povo antes que Deus o conduza rumo à conquista de Canaã. Ali, eles precisarão de dupla proteção, tanto de doenças de vários tipos quanto uns dos outros. Assim, para que esses indivíduos, que cresceram na escravidão, sejam formados como povo de Deus, há uma grande necessidade de colocar em ordem 2 conjuntos de relacionamentos, a saber, com Deus e uns com os outros. Observe, então, que Levítico continua com o mesmo ordenamento de coisas encontrado nos 10 mandamentos, a primeiro vertical, depois horizontal. O aspecto pactual dessas várias leis é sua característica mais importante. Lembre-se das partes da aliança verificadas em nosso capítulo sobre Êxodo, a página 35. Deus soberanamente libertou essas pessoas da escravidão, trazendo-as ao Sinai, e ali, prometeu fazer delas seu tesouro pessoal dentre todas as nações da terra, a Êxodo 19:5. Portanto elas também serão para ele reino de sacerdotes e uma nação santa, Êxodo 19:6. Ou seja, o papel dessas pessoas como um reino é servir de sacerdotes de Deus para o mundo, e, para isso, devem carregar sua semelhança, a sejam santos, porque eu sou santo. Assim, Deus faz um pacto para abençoá-las, a Levítico 26, 1 a 13, o que ele exige é que, embora sejam seu tesouro pessoal, mantenham uma santa reverência e obediência a ele. Assim, quanto a isso, repare com que frequência, especialmente nos capítulos 18 a 26, a exigência é pontuada com as palavras Eu sou o Senhor Javé ou Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Desse modo, o primeiro conjunto de leis em Levítico tem a ver com que façam o correto quando se achegarem a Deus com vários sacrifícios.
você notará que não lhes foi falado sobre o significado dos sacrifícios, ou que já sabiam, mas sobre como fazê-los de maneira apropriada, apesar de ser possível inferir algumas coisas sobre seu significado com base nessas descrições. A natureza pactual desses sacrifícios aparece de três maneiras. Primeiro, o sacrifício constitui um presente da parte dos adoradores ao seu Senhor da Aliança. Segundo, alguns dos sacrifícios implicam comunhão da parte do adorador para com Deus. Terceiro, o sacrifício às vezes funciona como forma de curar uma ruptura no relacionamento, numa forma de expiação. Assim também ocorre com as leis de purificação. Aqui, a preocupação novamente é que o povo tenha uma noção apropriada do que significa para Deus estar presente no meio deles, veja 15:31. A questão, no caso, consiste em quem pode estar no acampamento, em cujo centro habita o próprio Deus, e quem deve permanecer do lado de fora, porque está impuro. Incluída está a separação de determinados animais e insetos que são puros ou impuros. No cerne de tudo isso está o fato de que Deus é santo, portanto seu povo também deve ser santo. Santidade, porém, não lida apenas com ritos e pureza. A santidade divina é especialmente vista em sua compaixão amorosa, a qual fez dos israelitas seu povo. Assim, as leis, em particular no Código de Santidade, exigem que o povo de Deus carregue a semelhança divina nesse contexto. Uma vez que os israelitas foram jogados, de maneira muito ordeira, é claro, nesse acampamento tão apertado no meio do qual Deus habita, eles devem demonstrar o caráter divino em seus relacionamentos uns com os outros. Dessa forma, embora esse código também contenha mais leis sobre relacionamento com Deus, ele está preocupado, em essência, em como as pessoas na comunidade tratam umas às outras. E isso inclui tratá-las com justiça e misericórdia, motivo pelo qual a coletânea termina com o sábado e os anos de jubileu, a fim de que a terra também possa descansar e de que possa haver um tempo para proclamar libertação a todos no sábado dos anos sabáticos, a 25:10. Se você procurar por esses momentos pactuais ao ler essas leis, talvez perceba que são uma experiência muito mais interessante do que jamais esperou que fossem. Uma caminhada por Levítico. 1:7:38. Instruções para as 5 ofertas. Você precisa saber que as ofertas, os sacrifícios, de Israel eram elementos regularmente cruciais nas refeições simbólicas. Uma porção do sacrifício era queimada sobre o altar, representando a parte de Deus, mas o restante era consumido pelos adoradores e sacerdotes como uma refeição de comunhão, uma refeição na casa de Deus, na presença de Deus, veja Deuteronômio 14:22-29, tendo Deus como convidado, veja Salmos 23, 5-6, note a mesa do Senhor, em 1 Coríntios 10:21. Trata-se de algo especialmente importante na leitura das leis sobre ofertas, uma vez que o que se descreve não é a função ou o significado delas, mas como prepará-las apropriadamente. Nem todos os sacrifícios eram pelos pecados. Algumas ofertas eram para comunhão e tinham diferentes funções pactuais. Observe que somente o holocausto, capítulo 1, era dedicado inteiramente a Deus, e desse modo, queimado por completo como expiação pelo pecado. De novo, o princípio era este, em se você estiver vivo, algo deve morrer em seu lugar, veja Êxodo 12, 1-30. Levítico 2 descreve a oferta de manjares, há várias opções com os ingredientes óleo e farinha em uma refeição balanceada. O capítulo 3 aborda a oferta pacífica, às vezes traduzida como oferta de comunhão, que era uma oferta animal, com o propósito geral de manter alguém em comunhão com Deus. A oferta pelo pecado, a também de reparação, 4:1-5:13, fornecia expiação pelo pecado acidental, uma vez que a transgressão não está limitada à desobediência intencional. Finalmente, a oferta pela culpa, às vezes chamada de restituição, em 5:14-6:7, fornecia um meio de compensar a transgressão. O restante da seção, 6:8-7:38, analisa o papel dos sacerdotes na supervisão das 5 ofertas, bem como a prescrição de sua parte do sacrifício animal. 8:1-10:20, o sacerdócio começa. Visto que os sacerdotes essencialmente representavam Deus diante do povo e o povo diante de Deus, Arão e seus filhos foram ordenados às suas tarefas, capítulos 8 e 9, e os primeiros sacrifícios oficiais de Arão foram enumerados. Observe que seus filhos falharam em seguir regras claras e morreram, o que mostra a importância que Deus dava à adoração apropriada, mais adiante enfatizado em várias ordens de Moisés, capítulo 10. 11:1-16:34, sobre purificação e impureza. Você precisa saber que puro, aqui, significa aceitável para Deus na adoração. Impuro significa inaceitável para Deus e banido do tabernáculo ou, às vezes, no caso de doenças de pele, do próprio acampamento.
A mistura de comida, saúde, higiene e leis rituais tem como objetivo ajudar o povo da aliança a mostrar que pertence a Deus e a refletir a pureza divina, a santidade. 11, 44 a 45. As leis parecem ser, em parte, uma questão de simples higiene e, em outra, obediência simbólica, mas sempre à luz da presença de Deus. A 15:31. Desse modo, certos animais, por razões desconhecidas, são impuros. A capítulo 11. O parto, a capítulo 12, e algumas doenças, a capítulo 13, exigem purificação ritual, a capítulo 14, antes que alguém seja restaurado à pureza. Os israelitas deveriam considerar impuros quaisquer fluxos corporais, a capítulo 15, talvez porque, em geral, esses fluxos sejam pouco higiênicos. O dia da expiação, a capítulo 16, era um dia solene e especial de perdão, e não somente purificava o povo de seu pecado como também purificava o próprio tabernáculo, preservando-o como um lugar santo para adoração. 17:1 a 25:55, o Código de Santidade. Note que a primeira parte, a 17:1 a 20:27, se concentra na santidade pessoal e social na vida cotidiana. Ela começa com proibições sobre sacrifícios não regularizados e o beber do sangue, a 17:1 a 16, com o objetivo de combater as práticas cananeias, a idolatria e consumo de sangue, na tentativa de capturar a força vital nele contida. Veja Atos 15, versículos 20 e 29, e versículos 21 e 25, então, seguem-se regras sobre comportamento sexual, capítulo 18, e de boa vizinhança, o que significa verdadeiramente cuidar dos outros, e não apenas daqueles que vivem em proximidade, a capítulo 19. Aqui ocorre, pela primeira vez, o mandamento do amor, ame cada um o seu próximo como a si mesmo, 19:18, retomado por Jesus, a Marcos 12, 28 a 34 e paralelos, e seus seguidores, a por exemplo, em Romanos 13, 8 a 10. Veja como as punições por crimes graves, em Levítico 20, respondem diretamente às proibições no capítulo 18. Com o capítulo 21, observe a mudança de volta à santidade nas questões de observância religiosa, regras para sacerdotes, a capítulo 21, para a oferta apropriada e o consumo de sacrifícios, a capítulo 22, para a observância de festas religiosas, tanto semanais, a sábado, quanto anuais, a capítulo 23, e para óleo de lâmpada e oferta de pão no tabernáculo, a 24, 1 a 9. Finalmente, em 24, 10 a 23, você chega a outra narrativa sobre punição por blasfêmia, a amaldiçoar a Deus, usada para introduzir prescrições por vários crimes. No final de Levítico há leis referentes ao 7º, a sabático, e ao 50º, a jubileu, anos, as quais davam perdão aos endividados ou escravizados, a capítulo 25, e um descanso também para a terra. 26, 1 a 46, sanções pactuais. Essas sanções, há bênçãos e maldições como incentivos para se manter a aliança, concluem a aliança do Sinai e antecipam seu desfecho em Deuteronômio 27 e 28. 27, 1 a 34, Leis de Redenção. Esse apêndice lida com os votos de pessoas remidas, os quais foram prometidos a Deus, e com a devolução de dízimos a bens materiais pertencentes a Deus. Levítico é a parte da história de Deus em que os israelitas recebem instruções sobre como ser santos, como ser verdadeiramente aceitáveis a Deus e como ter bom relacionamento com os outros, o que não poderiam alcançar sem a provisão especial de Deus. Números. Dados de orientação para números. Conteúdo: a longa permanência dos israelitas no deserto, enquanto viajam do Monte Sinai até as planícies de Moabe, com leis pactuais complementares. Cobertura histórica: em 40 anos. Período no qual morreu a geração que partirá do Egito. ênfases em preparação para a conquista militar da Terra Prometida, lealdade divina à aliança com Israel acerca da terra, fracasso repetido de Israel em manter a aliança com Deus, liderança divina do povo e afirmação da liderança de Moisés, preparativos para a entrada e para a adoração na Terra Prometida, conquista da terra e assentamento a leste do Rio Jordão. Visão geral de Números. Se Levítico tende a ser um livro desinteressante para os leitores contemporâneos, Números, então, deve ser um dos mais difíceis em termos de o que se passa. O problema, para nós, é que ele consiste em uma enorme mistura de coisas, narrativa, leis adicionais, listas de recenseamento, oráculos de um profeta pagão, a famosa bênção arônica, e não é fácil enxergar como tudo se encaixa. Números essencialmente registra a peregrinação de Israel pelo deserto, do Monte Sinai até seu acampamento nas planícies de Moabe, na costa leste do Rio Jordão, pronto para a conquista. Mas é a segunda geração que acaba no lado leste, porque a geração do Êxodo recusou-se a entrar pela rota mais direta, ao sul, em Cádiz, e, assim, foi julgada por Deus indigna de ingressar na terra.
As narrativas de viagem básicas são encontradas em 9:15 a 14:45, a do Sinai até Cádiz, incluindo a recusa em entrar e a declaração do juízo divino, e em 21 a 22:1, a de Cádiz até as planícies de Moabe, ao longo do Jordão. Há 4 outras seções principais de narrativa, as quais têm funções ligeiramente diferentes. Em 1, 7:1 a 9:14 registram os preparativos para a jornada. 2, os capítulos 16 e 17 falam da questão da liderança de Moisés e de Arão, dada por Deus e reconhecida pelo povo. 3, o ciclo de Balaão, a 22:2 a 24:25, e a sedução em Sitim com Baal-Peor, a capítulo 25, antecipam o cumprimento da concessão da terra por Deus e a própria capacidade do povo, no entanto, de ser seduzido pela idolatria cananeia. 4. Os capítulos 31 a 36 narram eventos ocorridos na margem leste, enquanto o povo se prepara para a conquista. Intercaladas entre essas narrativas, mas ao mesmo tempo acrescentando significado a elas, há 2 listas de recenseamento, a capítulos 1 e 2, 26 e 27, mais uma genealogia, descrição da família de Arão e dos levitas, a capítulos 3 e 4, bem como várias coletâneas de leis, a capítulos 5 e 6, 15, 18 e 19, 28 e 30, a maioria retomando itens do Código Levítico, a Levítico 1 a 16, 21 e 22. Esta, então, é a essência de Números, na jornada ao limiar da terra prometida e outras leis complementares, referentes à adoração apropriada. A questão é, pode-se entender o arranjo desse livro como narrativa? Conselho específico para a leitura de Números. A fim de apreciar como a narrativa de Números funciona, a tanto a jornada quanto os vários assuntos que a circundam, você precisa lembrar-se de diversos aspectos de Gênesis e Êxodo. Primeiro, a principal força motriz por trás de tudo é a promessa da aliança de Deus com Abraão de que a semente deste herdaria a terra de Canaã. É isso que mantém a narrativa fluindo em todas as suas partes. E Deus promoverá o cumprimento dessa promessa pactual, mesmo diante da relutância e da desobediência de Israel. Segundo, a conquista da terra envolve o segundo estágio da Guerra Santa. O primeiro, contra Faraó, em Êxodo, embora liderado por Moisés, foi realizado por Deus, o divino guerreiro, por meio de uma intervenção miraculosa. Nesse segundo estágio, Deus espera que seu povo esteja envolvido. Ele os resgatou da escravidão para torná-los seu próprio povo e colocá-los na terra, mas eles devem tomar posse da conquista dessa terra. Isso explica as 2 listas de recenseamento, as quais enumeram os homens que podem lutar e colocam as tribos em formação de batalha ao redor do tabernáculo. A lista inicial, a da qual deriva o nome Números, prepara a primeira geração para a conquista por intermédio de Cádiz, a seguinte prepara a segunda geração para a conquista por intermédio da Transjordânia. Esse tema também explica as várias narrativas finais, incluindo a sucessão de Josué, a 27, 12 a 23, e os diversos assuntos abordados nos capítulos 31 a 36, os quais antecipam a conquista. Terceiro, lembre-se de que, em Gênesis 12:7, imediatamente após receber a promessa da terra, Abraão erigiu um altar ao Senhor. Ao ler, agora, as várias porções de lei entremeadas nessa narrativa, você descobrirá que elas enfatizam, em especial, o relacionamento dos israelitas com seu Deus. Assim, o papel central do tabernáculo e as questões sacerdotais, em Números, continuam a concentrar-se em 2 preocupações anteriores no Pentateuco até este ponto, na presença de Deus no meio do seu povo, tanto o estar com eles quanto a orientação divina para a jornada, e a adoração apropriada a Deus, uma vez assentados na terra. Por fim, o povo de Deus não se sai bem em Números. É difícil não notar a natureza implacável de suas reclamações e de sua desobediência. Na verdade, com exceção da bênção futura que Deus anuncia por meio de um profeta pagão, é raro uma boa palavra sobre eles em toda a narrativa. As reclamações contra Deus e seu líder escolhido, Moisés, que começaram em Êxodo 15, 22 a 17:7, e outras mais, são repetidas aqui, a capítulos 11, 12, 14, 16 e 17, 20, 1 a 13, 21, 4 a 9. Simplesmente não é divertido de ler. No Novo Testamento, a desobediência dos israelitas serve como advertência para nós, a 1 Coríntios 10, 1 a 13, veja Hebreus 3, 7 a 13. No Antigo Testamento, embora os pecados do povo sejam expressamente lembrados, também o é a grande compaixão divina por eles, a Neemias 9, 16 a 21, veja Salmos 78, 14 a 39, 106, 24 a 33, 44 a 46, consulte também o convite e a advertência em Salmos 95. Assim, ainda que a narrativa tenha algumas mudanças abruptas de foco, Números carrega o fardo do Pentateuco em grande estilo. Não é possível esquecer que, apesar dos desvios de Israel, está a história de Deus acima de tudo,
e Deus cumprirá sua parte na aliança com Abraão acerca da semente desse profeta como herdeira da terra. A questão é se Israel cumprirá sua aliança com Deus, e Números lembra constantemente que a provisão divina está sempre à mão, a fim de que eles façam sua parte. Uma caminhada por Números. 1 a 2:34, o recenseamento no Sinai. Essa introdução a Números divide-se em duas partes, em 1, o recenseamento e, a 2, o arranjo das tribos em torno da tenda do encontro, ao lugar da presença de Deus. Observe que o recenseamento é para todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, 1 hora e 3 minutos, e que o arranjo das tribos se conclui, em cada caso, com o número total dos homens recenseados do acampamento de ponto. Esses são os preparativos para o engajamento desses homens na Guerra Santa, ex-escravos estão sendo transformados em um exército. 3:1 a 4:49, a história dos levitas. Observe como essa seção começa com a fórmula do tema narrativo de Gênesis, esta é a história de. Ao lê-la, lembre-se, antes, de duas coisas, em 1, o papel central da tenda do encontro com sua arca da aliança, o lugar da presença de Deus, para a jornada até Canaã e além, e 2. Ao fazer uma aliança com Israel no Sinai, onde eles ainda estão, Javé adotou-os como um reino de sacerdotes e uma nação santa, Êxodo 19:6. Daí a razão para esse material, e isso é parte do que os torna reino de sacerdotes, uma nação separada para Deus. 5 a 6:27, purificação do acampamento. Repare como essa seção está estruturada em torno da rubrica de Levítico, o Senhor disse a Moisés, Números 5, 1, 5, 11, 6, 1 e 22, e Moisés, por sua vez, deve instruir o povo. Lembre-se também do chamado do povo para que seja uma nação santa. Desse modo, a narrativa sobre a purificação do acampamento, a 5, 1 a 4, é seguida por três conjuntos de leis, em 1, a restituição por danos, a 5, 5 a 10, as pessoas devem estar em consonância umas com as outras, 2, pureza e fidelidade no casamento, a 5, 11 a 31, mantendo santa semente pura, 3, os nazireus, leigos que se dedicam ao serviço de Deus, como ilustrações especiais do chamado Santo de Israel, a 6, 1 a 21. A sessão é concluída com a bênção arônica, a 6, 22 a 27, uma reafirmação da promessa da aliança de Deus, enquanto os israelitas vislumbram a terra prometida. 7 horas e 1 minuto a 9 horas e 14 minutos, preparativos finais para a partida. Note como o primeiro versículo do capítulo 7 retoma Êxodo 42, de modo que cada parte dessa sessão lida com os preparativos finais para a jornada do povo. Tudo agora se concentra no tabernáculo, no lugar do sacrifício, a adoração e da presença de Deus. Dessa forma, a narrativa prossegue da dedicação do altar a 7, 1 a 89, a qual se estende por 12 dias, passando pela preparação das lâmpadas a 8, 1 a 4, e pela purificação dos levitas a 8, 5 a 26, até a celebração da Páscoa, enquanto estavam de partida a 9, 1 a 14, veja Êxodo 12. 9 horas e 15 minutos a 14 horas e 45 minutos, do Sinai até Cádiz. Israel está, agora, pronto para seguir, então observe como essa narrativa começa, com o lembrete da presença de Deus em Êxodo 40, 34 a 38, simbolizada especialmente pela nuvem que os guiaria a 9, 15 a 23, e pelo soar das trombetas a 10, 1 a 10. E, assim, eles partem em formação de batalha a 10, 11 a 28. Veja também como cada dia termina, com um chamado para que Deus, o divino guerreiro, os conduza na batalha e se volte para Israel, a 10, 35 a 36. É difícil não notar a ênfase no restante da narrativa, a 11, 1 a 14 45 Israel reclama com Deus e rejeita a liderança de Moisés. Veja quanto disso relembra Êxodo 15, 22 a 18, 27 e 23, 1 a 34, 35, em que Israel reclama, em vez de oferecer louvor e gratidão a Deus, e o Senhor lhes dá aquilo de que necessitam, mas também os julga, a intercessão de Moisés pelo povo, em Números 14 e 18, relembrando as palavras de Êxodo 34, 6 e 7, os 70 anciãos, que agora também antecipam a profecia do poder do Espírito em Israel, a reafirmação da liderança de Moisés por Deus. Observe, ainda, os papéis cruciais de Josué e Calebe, a de Efraim, o reino do norte e Judá, o reino do sul. Suas histórias vão continuar a Números 27, 12 a 23, o livro de Josué, Juízes 1, 1 a 26, assim como os papéis das duas tribos que eles representam, a primeira e segunda reis. 15, 1 a 41, leis suplementares. Uma vez que a geração seguinte entrará na terra prometida, essa seção registra a entrega da lei por Deus ao seu povo, antecipando tal ocasião. Note que ela inclui provisões mesmo para pecados involuntários, não importando como a falha ocorra.
Observe também como a morte de um violador do sábado, a 15, 32 a 36, leva adiante o tema da obediência à aliança, tanto do início da história como um todo, a Gênesis 2, 1 a 3, quanto do início da aliança em si, a Êxodo 20, 8 a 11. 16, 1 a 19 e 22, na crise da liderança e do sacerdócio. A parte narrativa dessa seção, os capítulos 16 e 17, tem a ver com o fato de Moisés liderar o povo escolhido e Arão ser o sumo sacerdote desse povo. Esse segundo assunto também explica a colocação, aqui, da porção correspondente à lei, a capítulos 18 e 19. 21 a 25 e 17, de Cádiz até as planícies de Moabe. Ao ler essa porção da narrativa da jornada, perceba várias pistas narrativas. 1. As mortes de Miriam e Arão, a 21, 22 a 29, indicam que os 40 anos estão chegando ao fim e que a transição para a próxima geração está começando. 2. A recusa de Edom, a descendentes de Esaú, irmão de Jacó e Israel, em permitir que Israel passe por suas terras marca o princípio de uma longa história de inimizade, veja o livro de Obadias. 3. As derrotas do rei cananeu de Arade, a 21, 1 a 3, e dos reis amorreus, a 21, 21 a 35, marcam o princípio das vitórias de Israel na Guerra Santa e antecipam o livro de Josué. É de certa importância que a primeira vitória, a sobre Arade, 21, 1 a 3, elimine um inimigo que os havia derrotado uma geração antes, Números 14 e 45, veja Josué 12 e 14. 4. O ciclo de Balaão, capítulos 22 a 24, e sua sequência, a imoralidade cultual a Baal-Peor, capítulo 25, recapitulam o enredo até esse ponto e antecipam o restante da história do Antigo Testamento. Observe especialmente como o ciclo de Balaão é contado com escárnio, um toque de humor ou uma mula fala, e Balaão acha razoável responder, ironia, enquanto Deus usa um profeta pagão, para anunciar o garantido cumprimento divino de sua aliança, ainda que muitos em Israel tenham caído na armadilha da prostituição cultual e da idolatria. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.